em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 377. Eu sou Rafael Arinelli e que saudade de ir ao cinema. Oi, gente, eu sou a Bárbara do Wannabe Nerd e estamos aí para compartilhar memórias do cinema, que é uma coisa muito emocionante. É verdade. Aqui é o Henrique Risato e Daniel, para de colocar MM na minha pipoca. É gostoso. Manias de Londres, do Daniel. Eu sou Daniel Cury e eu tenho história envolvendo cinema e drogas pesadas. Aguardem que eu vou contar. Nossa, olha aí, o cara já deixou Tô com medo. Já deixou um cliffhanger pra gente. Cliffhanger, vamos ver. A história do Daniel envolve drogas pesadas e cinemas pornô. Tirem as crianças da sala. Pois é. Só drogas pesadas. Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse podcast Cinemação 377 para bater um papo hoje diferente. Hoje vamos contar causos, é isso mesmo. A gente que vai muito ao cinema, né? Toda hora a gente tá indo lá no cinema, tá comprando ingresso, pegando fila, aceitando lá nosso lugar marcado ou não e tal. Já faz muito tempo que vamos ao cinema e com certeza temos algumas histórias aqui para compartilhar com vocês. Então, já fica o convite para você que está ouvindo aí o Cinemação pela primeira vez ou de repente, né, tá aqui já faz um tempo com a gente, manda também sua história. A gente quer saber também, porque às vezes tem histórias maravilhosas. A gente tem histórias de autores aqui do Cinemação que, dava filme. Histórias da pessoa ir ao cinema que dava filme. Olha só que ciclo. Virou a origem isso daqui. E para bater esse papo hoje aqui, nós temos aqui duas pessoas sensacionais para ajudar a gente a contar esses causos. A primeira delas é Bárbara, que coloca entre aspas aqui, não me atrevo a falar seu sobrenome, que veio aqui do Wannabe Nerd novamente. A Bá já esteve aqui com a gente outras vezes. Bá, obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua presença aqui com a gente, e fala um pouco do seu projeto aí também, né, para as pessoas já conhecerem um pouquinho mais de você. O Wannabe Nerd é um site, né, de entretenimento, um blog, assim, e tem vários colaboradores, Brasília, São Paulo, Rio, e a gente basicamente fala de filmes e tenta aí incluir mais algumas coisinhas, livros, música, enfim. É basicamente isso. A gente deu uma paradinha agora, né, com toda essa situação e estamos voltando aí, tem umas críticas novas lá, passem lá para conferir. Muito bem. E temos aqui também, junto conosco, o terceiro membro aqui, né, sabe aquele super-herói que faz presenças especiais, assim, tá todo mundo ali, de repente o cara surge, as pessoas, ele voltou, ele apareceu e tal. Henrique Risato, que agora a gente pode dizer host, né, do Geração M, um podcast aqui da Casa do Cinemação, está aqui com a gente, o cara que sempre esteve com a gente. Então obrigado também, Henriquinho, pela sua presença aqui com a gente hoje. Valeu, cara, principalmente pela comparação com o Ike de Fênix, né, que aparece no final e resolve a parada. E é isso aí, eu e o Xaxim, a gente tá lá quinzenalmente às segundas-feiras no Geração M Podcast. É isso aí, tá valendo muito a pena, hein? Tá cada dia melhor esse podcast, hein? Tá legal, cara. A Edith também é legal, é brincadeira, né? Já é zoado. A Edith é mais legal do cinema. Mas é sério, eu fico ouvindo o Geração M pensando em que momento que a Edith vai entrar. Não, as melhores tiradas são da Edith, isso sem dúvida alguma. Pra quem não sabe, a Edith é a editora, né? Quem edita os podcasts lá do Henrique e do Xaxim, né? Que são os hosts. E, cara, é muito bom. Um humor, assim, incrível. Vale a pena, vai lá escutar o Geração M. E vamos bater esse papo, né? Aqui, vamos contar nossos causos, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão.
Hoje, né, é dia de contar causos, hoje é dia da gente falar um pouco aí sobre tudo que a gente viveu no cinema. Não que o cinema tenha acabado, não que ele não vá voltar, mas é sempre bom a gente lembrar, né, daquela época que a gente pegava a fila, que a gente ia lá comprar pipoca, pedia aquele cachorro quente e tal, pegava o refrigerante, sentava lá e assistia aquele filme na sala de cinema. Então você que tá aí, tem uma história boa, você quer contar pra gente o que já aconteceu com você no cinema, já viu acontecer alguma coisa e tal, então aproveita e manda seu comentário para contato@cinemação.com. Nosso e-mail aqui, você vai escrever, vai chegar aqui para mim e pro Dani e a gente vai poder ler o seu comentário aqui no podcast. Além disso, nós estamos também com o nosso portal, né, o cinemação.com, o site do Cinemação, que está completando 10 anos e tá cheio de coisa bacana lá. O Dani agora virou uma máquina de escrever, né, Dani, na quarentena? Olha, eu não digo uma máquina de escrever, eu aumentei minha produtividade. Sim. E virei uma máquina de adaptar releases, que também é sempre bom, porque são informações importantes, né? Mas é bom deixar claro para as pessoas, são informações que chegam pra gente, porque a gente tem o canal com as assessorias de imprensa. Exatamente, tem muita coisa bacana lá, tem filme nacional, tem filme estrangeiro, tem podcast, tem trailer, tem vídeo, tem comentários, tem críticas, análises, muita coisa bacana. Cinemação.com, lá dentro concentra tudo que a gente faz, né, durante a semana. Esse espaço, cinemação.com, está completando 10 anos e vai vir coisas novas aí, a gente vai comemorar esses 10 anos fazendo coisas novas para vocês. Não quer perder? Fica sempre acompanhando cinemação.com, isso é muito importante pra gente, dá lá aquele page view, ajuda a gente a crescer, os anunciantes vão ver, vão querer ficar mais próximos da gente e tal, é sempre muito bom. Além disso, né, o nosso podcast você encontra no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube e no SoundCloud. Então você que está ouvindo a gente aí de algum jeito diferente e tem algum agregador e você quer colocar o Cinemação lá para não perder nenhum episódio, sempre procure por Cinemação, podcast Cinemação. E se possível, né, dá aquele joinha, compartilha, fala com os amigos, apresenta o podcast para as pessoas e tal, porque isso, gente, ajuda demais a gente. A gente sempre faz esses avisos aqui, justamente porque é muito importante pra gente. É muito legal quando a gente recebe novos ouvintes, a galera vindo, mandando comentário, criticando e tal. Então faz isso, mostra para as pessoas e compartilha aí a palavra do Cinemação. E você pode também compartilhar o seu bolso com o Cinemação. É só você ir no cinemação.com/contribua. Para virar patrão ou patroa do Cinemação, tem que desembolsar, mas não precisa ser muito não, né? Os valores começam bem acessíveis para quem está vivendo aí crise ou está desempregado. Pode ser que você consiga contribuir com a gente, fazer com que a gente cresça cada vez mais. A gente até acha muito mais vantajoso ter várias pessoas contribuindo com a gente com valores menores do que uma contribuindo com um valor muito alto, porque se de repente essa pessoa parar, a gente vai deixar de ter esse valor todo mês, né? E se pessoas que têm contribuições menores deixarem uma ou outra aqui e ali, a gente não tem uma queda brusca e pode investir em coisas bacanas, desde coisas para melhorar a qualidade até coisas para te dar de presente, porque todo mundo que é patrão ou patroa do Cinemação recebe presentinho todo ano da gente. Aliás, acho que vale a pena, né, a gente citar, porque afinal de contas esse ano a gente já distribuiu presentes e tal. Então quando você fala de presentinho, o que esse ano, 2020, o que as pessoas ganharam em suas casas do Cinemação? Elas ganharam uma arte super diferente, né, num formato de cartão postal, né, um desenho super bonito, um cartão postal único e exclusivo do Cinemação, e ainda ganharam café. Olha que coisa maravilhosa para você assistir um filme curtindo seu cafezinho, um cafezinho arábica de alta qualidade, né, um café bom, então bom demais, porque é de Minas, né, inclusive. Então, mas né? E é isso, foi o presente. A gente já tá preparando, porque na verdade esse teve atraso, né? Sim. Por motivos que a gente nem vai explicar aqui, que você já sabe qual que foi o motivo do atraso, mas chegou pra todo mundo e a gente já tá preparando do Natal desse ano, né? Praticamente. Então, entra lá no cinemação.com/contribua ou clica no link do Contribua na página principal do Cinemação, que isso vai ajudar muito a gente a crescer ainda mais.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui o comentário sensacional do Luiz Vilela. Ele mandou seu comentário num podcast que a gente gravou recentemente, né? Podcast 362, Biografia Denzel Washington. Cara, que demais, o podcast ficou incrível. E olha só o comentário que o Luiz mandou pra gente. Boa noite. Tá aí um podcast que não tem como dar errado ou ter discussão. Denzel Washington é uma unanimidade, que neste caso não é burra. O primeiro filme em que o vi foi Tempo de Glória, no cinema. Interpretação marcante, um olhar e presenças poderosos. Cara, Tempo de Glória com Denzel Washington é incrível, realmente. Depois comecei a prestar atenção nos filmes com este ator. Era a época das locadoras. Incrível como eu curtia todos os filmes que assistia com ele. Confesso não ter visto todos. Na minha lista de top 5 dele, né, do Denzel Washington, estão Malcolm X, parece que incorporou o personagem, né, ele é o Malcolm X. Filadélfia, o desenvolvimento de um personagem que de início é claramente homofóbico, é fascinante. Hurricane, o olhar dele define os momentos do personagem, confiante, desafiador, revoltado, desanimado, agradecido, tudo se vê no seu olhar. Eu assisti Hurricane recentemente, é uma porrada esse filme, é uma porrada, incrível. Colecionador de Ossos, interpretar sem usar o corpo é um desafio e ele conseguiu. Chamas da Vingança, a trajetória de redenção de um homem sem esperança no mundo, sua relação com a personagem da Dakota Fanning é linda. E Observação, Duelo de Titãs é uma menção honrosa, não está na lista, mas está no coração. Interessante é que ele não se fixou somente no bom moço. Temos, além de Dia de Treinamento, o filme O Gangster. Por favor, não falem mal de 13º Guerreiro. É o tradicional filme que é ruim, mas é bom. Gosto muito. E uma dica. Estou assistindo um documentário na Netflix, Quem Matou Malcolm X. Estou no capítulo 2 e está bastante interessante. Muitas gravações da época e entrevistas. Obrigado por mais um podcast agradabilíssimo. Um forte abraço. Tá aí o comentário do Luiz, então. Cara, sensacional, Luiz. Eu vou te falar um outro filme que eu gosto do Denzel Washington. O Dani uma vez já falou que achava ruim, mas eu assisto, toda vez que tá passando eu paro pra assistir porque eu adoro, que é O Protetor, aquele filme de ação, sabe? Eu adoro o filme. Não é cara. ruim, só não é. Eu adoro, mas é aquele, sabe que você tem assim, você tem a consciência, que você fala assim, putz, esse filme, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe, é tudo mastigadinho ali e tal, mas eu adoro a interpretação do Denzel Washington e aquela pompa dele, assim, de eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Putz, eu acho demais O Protetor. E eu tenho um comentário aqui do Alexandre Rodrigues Assunção, que comentou lá no 373 sobre isso. Que a gente falou assim, Cela 7, 365, DNI, por que filme ruim faz sucesso, né? E ele comentou uma coisa maravilhosa, foi o seguinte: Cinemação, o melhor entre os podcasts. Recordo que em algum momento do universo eu ia às locadoras de vídeo para verificar algum lançamento ou caçar algum filme conhecido ou inédito para assistir. E nessa época era comum você ser assediado pelo atendente, que pegava um filme qualquer e vinha mostrando de uma forma pouco sutil e pronunciava a famosa "já viu esse? É muito bom". Pois é, e um dia eu aceitei a indicação. E não era bom, vejam só. Parece também aquelas indicações daquele senhor, dono de uma certa emissora de televisão, que falava: vejam esse filme que é muito bom. E também não era muito bom não. Gostei da abordagem bem humorada dos convidados, Larissa e Edu são sensacionais. O Milagre da Cela 7 é um dramalhão que lembra as novelas mexicanas, mal dubladas e involuntariamente cômicas pelo amadorismo da produção. Já 365 me faz sentir saudades dos filmes de Tinto Brass, que eram de um erotismo cru, retrô, mas um pouco mais sincero que esse pastiche de pornô soft broxante, meia boca. São filmes que me fazem lembrar das indicações do atendente abusivo da locadora. Filmes ruins que ajudam a engrossar um acervo duvidoso só para iludir o consumidor e impressioná-lo pelo número de filmes dessa locadora dos tempos digitais. Assim, filmes duvidosos são consumidos por pessoas igualmente duvidosas, no tocante à visão de mundo e talvez de um certo preconceito cultural. É o conforto do ruim, como comentado no podcast. E para esse público não faltam filmes. Só é complicado quando você não tem esse perfil, acaba esbarrando neles. Hoje a locadora digital não tem atendente abusivo, ela já abusa naturalmente. Progresso? Acho que não.
A propósito, Rafael, assista Cats. É muito bom. Dica do atendente abusivo do passado. Sensacional, sensacional. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Ah, entendi. Essa mulher dele? Cala a boca aí, irmão. Ô, irmão, tentando entender essa porra, caralho. Explica nada essa merda. Eu queria começar esse papo aqui nosso contando um caso que envolveu eu e o Henrique. Foi recente, inclusive, porque foi antes da pandemia, obviamente, né? Mas eu achei muito simbólico, assim. Porque eu fui com o Henrique no cinema, era uma tarde, assim, um dia no meio da semana à tarde, aquele dia que ninguém vai no cinema, sabe? Que o cinema tá vazio. E aí fui eu e o Henrique lá e compramos o ingresso na boca do caixa ali, compramos. E entramos no cinema. Quando a gente entrou no cinema, não tinha ninguém no cinema. Ninguém. Zero. A gente tava nos encaminhando ali pro nosso lugar, né? Que a gente tinha comprado e tal. Quando a gente sentou no nosso lugar, a gente falou assim... Cara, podia ser uma pra frente, sabe? Porque ia ficar perfeito. Não tem ninguém mesmo. A gente levantou e fomos, assim, uma fileira pra frente. Sentamos ali. Aí, tamo ali esperando e tal, nada. Daqui a pouco, tá perto do horário de começar os trailers, surge um cidadão dentro do cinema. Ele vem se encaminhando assim, né, pro seu lugar também, tá andando, tá vindo. E aí o cara entra na nossa fileira, para do nosso lado e fala assim... Vocês estão no meu lugar. A gente viu o cinema inteiro vazio. A gente, caraca, desculpa e tal. A gente levantou e voltamos pro nosso lugar onde a gente tinha comprado. Porque foi tão assim, tipo, inesperado, sabe? A gente tá ali sozinho, não tinha ninguém no cinema. E o filme inteiro foi só nós três, né, Henrique? Você tava não, mas é muito louco, porque, tipo, o cara, assim, como, sei lá, deve ser até estranho, tipo, tanto assento vago, ele vai sentar no que tá quente. Achei que ele queria sentar no quentinho, né? Que daí ele sentou e já tá quentinho. Mas é o cúmulo, né? O cúmulo do apego ao seu lugar. Porque, tipo, o cara entrou no cinema, olhou ali, viu assim, tipo, tudo vazio. O cara falou, pô, eu posso sentar na mesma fileira que eu comprei, os caras estão no meu lugar? Sento duas pro lado, entendeu? Pronto, resolveu. Mas não, o cara veio do nosso lado e falou assim, vocês estão no meu lugar. Tipo assim, vocês estão ocupando o meu lugar. Se vocês não saírem daí, eu não poderei ver o filme, entendeu? Cara, eu acho que de tantas coisas que ele podia ter dito, vocês estão no meu lugar foi uma das mais leves. Imagina o cara quer matar a gente, assim, não tinha ninguém pra defender a gente. Tipo, o cara podia ser muito espaço. É verdade. Mas eu já fiquei pensando, tipo, sei lá, se alguém ser meio ranzinza e ficar assim, bom mesmo era nos anos 90, quando não tinha lugar marcado. É verdade. Mas vocês sabem que isso é um ponto que eu acho que entra um pouco aqui nesses causos por conta disso, né? Um pouco antes da gente gravar, a gente tava conversando aqui, nós quatro, e a gente tava falando dos anos que a gente nasceu. Então, eu e o Henrique nascemos em 85, o Dani nasceu em 86 e a Bá nasceu em 87, né, Bá? Isso. E a gente tava falando aqui justamente dessas diferenças, né, de idade e tal. E a gente aqui é uma geração que a gente pegou ainda o cinema sem lugar marcado. A gente pegou aquela época de ir ao cinema, comprar um ingresso, ficar na fila, enquanto um tava comprando o ingresso, o outro tava na fila, porque a hora que, tipo, abria ali pra você entrar, cara, era uma luta. Você tinha que sair correndo, pegar um lugar. Se você estava com outras pessoas, você tinha que colocar, tipo, casaco em uma cadeira, tênis na outra, boné na outra, isso aqui, pra marcar os lugares, né? E isso era muito maluco, assim. E eu lembro que filme grande não tinha, eles não permitiam isso. Então, tipo, filme, sei lá, estreia grande de filme que ia lotar a sala, eles falavam, não pode ficar marcando e tal.
Porque Não. senão a galera chegava tipo um em cada canto, marcava pros 40 amigos, né, tipo, que iam junto, sei lá, pra ver o Harry Potter da vida, e ficava um caos, né, porque todo mundo ficava entrando e tal. Lembra na época do Senhor dos Anéis, a gente chegava tipo umas 3 horas antes do filme. Tipo, o filme era às 6 horas da tarde, a gente chegava tipo 2, 3 horas da tarde, a gente já chegava pra comprar o ingresso pra 6 pra ir pra fila pra entrar. Então, mas a minha história envolvendo drogas pesadas, ela tem a ver com isso. Porque foi assim, eu trabalhava na época lá na IBM, em Hortolândia, né, perto de Campinas. E aí, foi o último filme, se eu não me engano, foi o último, não lembro agora se foi o último ou penúltimo do Harry Potter, né, mas acho que foi o último, que eu ia na pré-estreia. E ia, tipo, uma galerinha que eu conhecia, né, tudo na pré-estreia, aquela pré-estreia da meia-noite e tal. E não tinha lugar marcado ainda na época. Aí o que eu fiz? Eu saí, tipo, correndo do trabalho, tava de carro e tal, fui direto pro cinema de Campinas, né, do Dom Pedro, acho que já tava com o ingresso comprado, e entrei na fila. E a fila já tava grande desde o começo da tarde, que a galera fazia fila, tipo, sabe assim, 2 da tarde pro filme que ia começar meia-noite. Aí eu tava lá. E aí, aí chegou uma amiga minha que ia ver comigo, chegou, ficou um tempo lá e tal, daí ela falou assim, acho que eu vou então comprar algumas coisas, tipo, uma coisa no supermercado. Daí ela falou, você não quer um energético? Eu falei, putz, eu quero, porque eu tava muito cansado, eu tinha acordado cedo pra ir de carro pro trabalho, enfim, trabalhar o dia inteiro e tava o dia inteiro lá na fila, né, sei lá, devia ser umas 8h30, 9 da noite, e eu tinha chegado às 6h30 no cinema lá, pra ficar na fila. E aí, o que aconteceu? No que ela foi e voltou, me deu um pouquinho de dor de cabeça. E na minha mochila tinha um paracetamol. Drogas, eu falei que era drogas pesadas, né? Então, ó, preste atenção. Tomei um paracetamol. Ela me veio um energético Monster, daqueles de 700ml, sei lá, sabe aquelas latonas gigantes de energético? E eu virei tudo, sim, tomei o energético inteiro. Mas deu 11 da noite, eu tava doidão. Eu assisti o Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 loucaço, porque eu tava ligadão, tipo, nunca fiquei tão ligado na minha vida, tipo, eu tava assim, acho que o meu olho não piscava de tão acordado que eu tava, tipo assim, olhando, assim, e aí eu, tipo, vi o filme inteiro assim. Mas você conseguiu prestar atenção no filme? Consegui prestar muita atenção, tipo, eu vi até, sei lá, o mosquito do canto da tela, porque eu tava, tipo, sabe quando você tá, tipo, sabe assim, muito atento a tudo. Mas é porque tem dois tipos, né? Você poderia ter ficado, tipo, atento do tipo, nossa, tem uma poeira lá atrás e tal, que incrível, então, sabe? Tipo, com a pupila dilatada e olhando aquilo meio que entrando dentro do filme. Ou tem a outra opção, que é você ter ficado agitado ao ponto de estar olhando a tela do filme e falar assim, olha só esse óculos aí do Harry Potter, será que vende na Benetton? Pô, a Benetton é uma boa marca. Será que a Benetton já faliu? Nossa, eu lembro do CEO da Benetton. Nossa, o CEO da Benetton era careca. Nossa, será que eu tô com calvície? Entendeu? Ou tem a opção dele não ter entrado na sala de cinema, ter ficado no canto, encolhido, mijado e, tipo, imaginado... Jesus! Imaginado toda a história. Aí depois eu vi em casa no DVD e falei, nossa, isso é diferente do que eu vi. Não, mas pior que não, eu fiquei, tipo, ligadão, porque a combinação, tipo, é muita cafeína, né? E o paracetamol, se você combina, né, assim, você fica muito ligadão. O seu fígado depois não vai gostar. Mas você na hora fica, sabe, assim, loucaço, assim, e foi muito... Só que foi assim, que nunca mais depois eu experimentei de novo combinar paracetamol com energético. Mas é diferente você tomar, tipo, aqueles Red Bullzinho pequeno e tal, e a lata que a minha amiga me comprou, que era uma latona, e eu bebi tudo. Então é muito... E você tinha comido alguma coisa? Então, eu acho que sim. Eu acho que um pouco antes, nisso que ela chegou, a gente foi, sabe, quando fica um na fila, daí vai comprar sei lá, um McDonald's da vida, qualquer coisa assim. Enfim, daí foi desse tipo. Então eu tinha comido. Enfim. Okay. Não, porque, tipo, a história que eu tenho é, em 2014, o Las Boutré lançou Ninfomaníaca, né? E aí lá vai a galera pra pré-estreia, no Espaço Itaú. Então, tipo, não ia ser aquela coisa bombada, mas tava lotado. E tamo lá. Aí tá, entramos, todo mundo pra assistir o filme. No meio do filme, ninguém entende. Pararam tudo, assim, comecei a galera a gritar. E aí, no meio da plateia, uma pessoa passando mal. E isso foi noticiado no mundo inteiro. A pessoa passou mal na sessão do Ninfomaníaca em Brasília, porque não tinha comido e tava passando mal de fome, sei lá quem foi, desmaiou, aí te chamaram brigadista, não sei o quê. E todo mundo assim, não, primeiro a gente tava achando que a pessoa tava se masturbando. Aí depois
Depois que teve a confirmação de que, na verdade, ele tinha desmaiado durante o filme e a pessoa que estava ao lado viu, reparou, e aí foram chamar brigadistas, não sei o quê. Eu sei que foi, assim, tão engraçado que, meu Deus, mas, assim, a primeira coisa foi, tipo, muito engraçado. Depois que a gente ficou, nossa, não, a pessoa tá morrendo, enfim, mas rapidinho eles tiraram ele da sala, ele comeu alguma coisa. Que Mas louco. foi também. Não, veio aquele grito, né? Ô punheteiro, para com isso. Ah, não, Cara, ensaiado. eu não sei se foi a primeira versão, ou se foi o primeiro volume ou o segundo agora. Mas foi ali no comecinho de janeiro de 2014 que foi lançado. E, cara, e foi noticiado no mundo inteiro. Pessoa passa mal durante sessão de ninfomaníaca. E aí já viu, né? Tem que ver essa notícia aí, né, Bah? Porque podia estar assim, pessoa passa mal assistindo ninfomaníaca após se masturbar no cinema. Já pensou? Junta tudo. É capaz de ser uma boa estratégia de marketing, capaz de um monte de gente, né? Curioso pra ver o filme. Com certeza. Mas é muito bizarro, assim, entrando na parte do filme especificamente, pra você querer. Sei lá, eu lembro que várias pessoas citando na época, né? Filme com cenas de sexo e tal. Mas, gente, pra você ficar excitado com ninfomaníaco, você tem que ter probleminha, né? Vamos combinar. Porque o filme é pesado. Sim, pra pesado, caramba. é. Ele não é pra você ficar excitado, ele é pra você ficar, tipo, sei lá, chorando, né? Você ficar depressivo depois, sei lá, porque é muito pesado, né? Mas você sabe que essas situações diferentes, assim, como a Bá falou, né, desse cara e tal, é isso, né? A experiência que você tem ao ir ao cinema é uma experiência muito social, assim, porque você precisa saber também o respeito que você vai ter pelos outros. A gente já falou aqui algumas vezes no Cinemação justamente sobre a falta de respeito das pessoas entrarem no cinema, começam a falar, tem gente que fica narrando a cena, né? O Porta dos Fundos vira e mexe faz sketch, né, disso e tal. E essa experiência social é muito interessante, assim, porque, você tá pegando ali, sei lá, quantas pessoas colocando dentro de uma sala e elas estão todas assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo, e aí, inevitavelmente, você vai ter esses conflitos sociais. E eu lembro um caso de quando eu tava fazendo intercâmbio, que eu fiz intercâmbio em Vancouver, e aí eu tava lá e falei assim, eu queria ir no cinema aqui, sabe? Eu queria ter essa experiência de ir no cinema fora do país e tal, pra ver como é que é, né? Ver se é a mesma coisa e tal. Aí eu lembro que eu fui em um dos cinemas no centro de Vancouver e tal. Já tava achando super diferente, porque na época que eu fui, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, assim, 20 e poucos anos. Eu tava achando muito diferente, porque assim, era aquele negócio, você comprava, eles já tinham um lugar marcado e tal, a gente aqui nem todos os cinemas tinham e tal. Então eu já tava achando bem diferente, assim. E aí, quando eu entrei na sala de cinema, era uma sala um pouco menor, ela não era tão grande como as que a gente vê aqui no Brasil, né? Aí eu entrei ali, sentei no meu lugar, e aí aquelas pessoas começaram a entrar. Aí começou o filme, a primeira coisa, assim, que eu já fiquei, caraca, não tem legenda, né? O filme em inglês, eu já falei, nossa... King Kong, né? King Kong. Aí, não tem legenda, já achei bem estranho. Aí beleza, tamo lá assistindo, exatamente, King Kong. Aí, cara, tô lá assistindo, tem uma velha sentada na nossa frente e ela começa a dormir no filme. Então assim, tá todo mundo quieto assistindo, e aí o filme tem alguns momentos que fica um silêncio e a velha que tá dormindo começa a roncar no cinema. E não era um ronco tipo um ronquinho, era tipo um... E aí, nossa, não acredito que eu vim aqui para ter essa experiência internacional e não sei o que, e está sendo estragada, né? Aí já comecei a ficar irritado, assim. O cara do meu lado começou a ficar mais irritado do que eu, o que fez com que eu diminuísse a minha irritação, porque quando você vê alguém mais incomodado com você, aí você fala, bom, essa pessoa resolve pra mim, entendeu? que é o lance dessa coisa social, né? Que você, bom, eu não vou agora me meter porque tem alguém que está se importando mais do que eu. Aí o cara tá ali sentado exatamente do meu lado, o cara olha pra mim achando que eu também sou canadense e resmunga alguma coisa que eu não consigo entender, e aí o cara dá uma bica na cadeira da velha que tá na nossa frente. Pá! A velha chacoalha e levanta a cabeça. Acordou. Beleza, tá resolvido. Mais 15 minutos de filme, ela volta a dormir. O cara fica desacreditado, não tá acreditando naquilo que tá acontecendo. Dá outra bica lá. Pá! A velha de novo acorda. Bom, agora não dorme mais, né? 2. Aí passa um tempo, a velha volta a dormir.
Daí o cara cutuca ela no ombro e fala assim: minha senhora, se a senhora quiser dormir, vai pra sua casa, mas aqui ninguém quer dormir com você. Ele falou pra ela. Aí, a velha acordou e ficou ali na dela e pronto. Resolveu. Ela não dormiu mais o resto do filme, acho que por conta do choque e tal, mas ela ficou acordada. Mas é muito isso, sabe? Dessa experiência social. Tipo, como que a gente acaba interagindo com o outro, sabe? O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Ah, entendi. Essa mulher dele? Cala a boca aí, irmão. Ô, irmão, tentando entender essa porra, caralho. Não explica nada essa merda? Aí eu ia até perguntar pra vocês. Vocês são do tipo que quando tem gente falando no cinema, vocês são do tipo que faz o shh? Vocês são do tipo que faz um fica quieto? Ou vocês são do tipo que não falam nada? Eu sou do tipo que, se for engraçado, eu rio. Dependendo do comentário. Mas se a pessoa ficar insistindo assim, começa a te irritar. Não, quando é muito irritante, aí você realmente, tipo, ligar o celular, essas coisas, você fala, dá licença, né? Tipo, vamos se tocar. Ah, você fala então? Eu falo, eu não fico calada não, porque cinema realmente é único, é uma experiência que você bagunça a sua experiência, assim, deixa totalmente você irritado, não dá certo. Eu evito, eu só falo se for, tipo, muito falatório, entendeu? Se for um pouquinho, tá, eu ainda por um tempo fico meio esperando ver se a pessoa vai... O Dani tem a mania, o Dani olha, né? Você olha, né? Você começa a encarar, assim. Tipo, eu olho pra ver se a pessoa percebe que estão olhando e fala, deixa eu ficar quieto antes que a pessoa venha reclamar. O Dani tem a péssima mania que ele encara e fala, arrombado, para com esse barulho aí, ó. Muito E vocês já tomaram algum chi no cinema? Vocês, assim, tipo... porque às vezes a gente solta alguma coisa sem querer e aí vai... É verdade. Eu não tomei um chi, mas quando eu fui assistir aquele filme Mãe, eu e minha namorada, a gente foi lá pra Jundiaí. E aí a gente tava no fundo, e aí a gente tava falando o filme inteiro, porque a gente tava achando uns absurdos nesse filme. Que eu só assisti por causa do podcast, aliás. E a gente ficou, tipo, cochichandinho, nós dois. De repente, e tinha dois caras do meu lado, assim. O cara, sem olhar pra mim, do nada, mas ele veio assim, pelo amor de Deus, vocês vão ficar falando o filme todo. Aí, sabe assim, que ele só falou assim, e continuou assistindo o filme daí. Tipo, é lógico que era pra gente, literalmente, ele tava do meu lado. Aí eu fiquei com vergonha, assim. Caramba. Aí eu fiquei, tipo, com muita vergonha, com vontade de pedir desculpa, mas eu não queria falar mais nada. O seu é pior do que um shh. O seu cara que ele deu uma bronca, desesperado, né? assim. Acho que ele ficou mais indignado, né? Tipo, como assim vocês estão falando tanto, né? Eu já tomei chi também, eu já tomei. Já tomou, Bá? Eu já tomei, inclusive, de uma pessoa conhecida de vocês, que é o Lucas. Que assim, eu tava com a minha amiga e a gente tava assistindo um filme meio que perto, e aí a gente comentando, e a minha amiga falando muito alto, eu falando baixinho e ela falando muito alto. E aí eu tipo, meio tentando falar, amiga, fala baixo, e ela falando alto, e daqui a pouco ele vai Aí eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu sei, desculpa, Lucas, eu não sento mais perto de vocês. Foi desse jeito. E ele fica bravo. O Lucas é um cara que poderia estar aqui, porque ele tem ótimas histórias também, né? Como ele já arrumou, já teve briga dentro do cinema. Soco, Eu lembro, assim, de já ter tomado, principalmente na adolescência, assim, quando ia com os amigos e tal, né? Eu, o Dani e o Henrique, nossa, a gente foi muitas vezes no cinema na adolescência, mas eu lembro de uma recentemente que eu tava no cinema, agora eu não lembro se eu tava sozinho. Putz, eu tava sentado e aí meu celular começou a tocar, né? Eu tinha colocado lá no silencioso e tal, meu celular começou a tocar. Eu olhei, era minha mãe. Aí eu vi que era minha mãe, eu desliguei, né? Falei, pô, vou atendo depois. Aí minha mãe pegou e ligou de novo, em seguida. Eu falei, caraca, já desliguei de novo. Daí ela ligou a terceira vez. Eu falei, não é possível, aconteceu alguma coisa. Porque se eu tô desligando e ela não, né, aconteceu alguma coisa. Aí eu catei o celular, atendi. Falei assim, oi mãe, tudo bem e tal? Dela, tudo bem, o que foi, aconteceu alguma coisa? Não, queria saber como é que você tá, se tá tudo bem.
Falei, mãe, eu tô no cinema. Aí, enquanto eu tô tendo esse diálogo, um cara atrás de mim começou a chutar minha cadeira. Desliga o celular aí. Daí eu desliguei, olhei pra ele e falei assim, tô falando com minha mãe. Tipo, justifiquei, né? Tipo, falar com a mãe pode, né? Mas você sabe que tem uma coisa que me irrita, na verdade, é que, tipo, quando tem duas pessoas, que uma fica narrando o filme pro outro. Já aconteceu comigo também isso. Tipo, a pessoa atrás de mim ficava assim, aí olha lá, ele vai abrir a porta, hein? Sabe aquela coisa assim, tipo, ai, nossa, olha, mas precisa usar essa roupa? Sabe, tipo, umas coisas nossa, tipo, isso é insuportável. Assim, porque isso, não, então, e eu conheço gente, tipo, na minha família, que faz isso o tempo inteiro na sala de casa. E aí, beleza, na sala de casa, quando você junta, sei lá, família, amigos, sei lá, pra ver um filme, às vezes é normal, alguém fica comentando o tempo inteiro. Mas no cinema, me irrita muito, porque justamente isso, é uma experiência social com outras pessoas. Tipo, você tem que entender que você não tá na sala da sua casa, entendeu? Sim. Isso que me deixa bem, assim, irritado, sabe? Cara, o meu pai que fica tentando buscar lógica nas coisas. Então você tá assistindo, tipo, o filme do Godzilla, do King Kong, e aí tá acontecendo uma puta catástrofe, aí um personagem, sei lá, pega uma pedra gigante e arremessa na cabeça do Godzilla, meu pai fala assim, até parece que ele conseguiria levantar essa pedra e jogar na cabeça do Godzilla. Eu falo, pai, você tá vendo um filme de um gorila gigante que tá destruindo a cidade, tipo, sério que importa isso? Seu pai... Eu sempre lembro que ele gosta de Pacific Rim. Meu pai adora. Eu fui na sua casa umas 2 vezes que ele tava assistindo. Exato, ele adora Pacific Rim. Mas você sabe que isso é uma coisa interessante também. Porque meu pai, por exemplo, ele não era do tipo que comentava muito durante os filmes. E aí foi passando o tempo, ele foi ficando mais velho, ele se tornou um comentador, assim, disso, de cena. E eu não sei se é por causa da idade, o que é. E às vezes eu vou no cinema com ele, ele faz isso no cinema. Às vezes ele chega perto assim de mim e vai falando, ele vai descobrir, hein? Daí acontece alguma coisa assim, ele descobriu, que o cara é pai dele. Eu, caralho, eu estou vendo! Teve uma história dessas de ficar falando no filme, agora recentemente, aquele filme aquele de guerra, 1922, que 17. 1917. 1917. Do Sam Mendes. Exatamente. Aí a gente tava aí, minha namorada, a gente tava assistindo, e atrás da gente tinha uns casais, uns amigos, mas bem idosos, assim, sabe? Facilmente 80 anos pra cima. E aí era, acho que, tipo, um velhinho com uma velhinha, um velhinho com uma velhinha, e eu, tipo, mais uma velhinha lá. Eram umas 3, 4 velhinhas e 2 velhinhos. E aí começou o filme, e elas falando, só que, eu não sei, eu acho bonitinho, assim, velhinho, bem velhinho, assim. E aí começou as cenas de matança, tiro e tal, daí a velhinha começou. Ai, eu não sei se eu quero continuar assistindo. Ai, coitado. Ai, é muito sofrimento esse filme. E a velhinha reclamando, de repente outra virou assim, vamos lá na Riachuelo? Uma velhinha falou pra outra, sei lá, será Riachuelo? Vamos lá na Riachuelo? Vamos! Daí eles levantaram e foram embora. Que da hora. Sim. Pelo menos foram embora, né? Melhor do que papear no filme. Sim, mas ficou uns velhinhos falando atrás. Mas a gente começou a chorar de rir, porque, tipo, foi a típica interferência, assim, barulho, mas que era mais bonitinho do que irritante, né? Elas foram embora, elas foram passear no shopping, assim. Dependendo do caso, você consegue, tipo, perdoar, ou então quando é, sei lá, um filme mais... Consegue perdoar. Aqui no caso do 1917 não é esse caso, mas, tipo, às vezes é um filme mais de boa, sei lá, uma comédia e tal, às vezes é até engraçado alguém fazer uma piada lá longe, outro faz um comentário, né? Tipo, eu gosto quando tem reações, sabe? Tipo, acho que foi no Parasita, porque eu vi o Parasita depois da sessão de imprensa da Mostra de São Paulo, né? E, tipo, era só assim, crítico, jornalista, né? Tipo, não era... Ninguém tinha... Tipo, não tinha público, digamos que comum, no sentido de pessoas que vão ao cinema. E a galera rachava o bico em várias cenas, assim, do Parasita, que tem umas cenas mais engraçadas, mais coisas. E a galera rachando o bico era muito engraçado, porque daí, tipo, você sentia a reação também, sabe? Era meio que parte da experiência também, você sentia essa reação. Que tem muito a ver com uma das experiências que eu considero uma das melhores que eu tive no cinema, que é quando eu assisti Creed, o primeiro Creed, né? O primeiro Creed, que, enfim, da franquia do rock enfim, o 6º filme, lá na CCXP.
porque a galera, tipo, torcia, era uma puta de um telão, sabe, assim, não tinha muito lugar pra sentar, não era um cinema, né, propriamente, mas foi animal, porque, tipo, era umas puta de uma arquibancada, e aí começava a ter as lutas lá, e a galera torcendo no filme, gritando Creed, e a galera da arquibancada gritava também. Então é uma experiência legal pra caramba, assim, de se ter, sabe, no cinema. Eu acho que muita gente viveu algo parecido assim agora, né, com Vingadores, né, cara? Porque, inclusive, a gente postou um tempo atrás no Twitter e tal, aquela cena dos Vingadores lá, quando o Capitão América pega o martelo do Thor, você tá vendo todos os heróis entrando em tela e tal, e ele fala, tipo, Avengers, Assemble. Aí todo mundo... Porra! Ou mesmo a primeira paulada, né, que ele dá no Thanos, quando ele pega o martelo do Thor pela primeira vez, a galera vibrando. Isso é muito louco. Essa experiência social. Sabe o que seu pai falaria nessa situação? O quê? Mas ele falou, tá bom que todo mundo ouviu o Assemble, falou muito baixo. Exatamente, ele falaria isso. Mas sabe que essas experiências eu acho muito bacanas, essa empolgação, né? Porque assim, o cinema em si já tem esse lance, né? É uma caixa escura com uma telinha ali na sua frente, tá todo mundo ali vibrado, olhando aquilo, vivenciando aquilo, e você tá vivenciando de uma maneira, a pessoa do seu lado tá vivenciando de outra maneira completamente diferente. Então é muito louco essa experiência. Tem uma história que eu contei um tempo atrás, num podcast que a gente participou aqui, eu e o Dani, um podcast que a gente foi de convidado, e eu tenho uma história que quando um dos primeiros filmes que eu lembro, assim, quando eu era criança, né, que eu fui uma das primeiras vezes que eu fui ao cinema, eu lembro de Rei Leão. Rei Leão é um filme de 94 ali e tal, então eu tinha uns 9 anos. Eu não lembro exatamente se eu fui em 94, 95 assistir o filme, mas eu lembro dessa história porque eu lembro que a gente morava em Curitiba, a gente veio para São Paulo e encontramos a minha prima, meus tios aqui e tal. E a minha prima tava começando a dirigir, assim, tinha tirado carta e tal. E eu acho que ela nessas de, tirei carta, quero dirigir, ela ofereceu de levar a gente no cinema pra ver Rei Leão. E eu fiquei maluco, né? Caraca, eu preciso ver Rei Leão, não sei o que, blá, blá, blá. Aí fomos até o cinema, ela levou a gente entrou no cinema, não sei o que, nesse esquema, né? Saímos correndo pra pegar um lugar e tal. Só que como a gente meio que decidiu tudo meio que de última hora, a gente pegou uns lugares mais ali na frente. Aí a gente sentou, tava eu, minha irmã, que é mais nova do que eu, e a minha prima, com seus 18 anos ali e tal. Aí a gente sentou ali na frente, eu lembro da tela tá próxima, porque eu lembro de eu olhar um pouco pra cima, assim, sabe? Não era uma coisa que eu tava olhando pra frente. Os cinemas, eles não tinham essa elevação, assim, que um não atrapalhava o outro e tal. Então eu lembro disso, assim, que eu era pequeno e que eu tava olhando mais pra cima. E aí eu lembro da minha prima, no meio do filme, principalmente ali na hora em que o Mufasa morre e tal, que tem uma cena, sabe, meio silêncio assim e tal, e eu olho pro lado e a minha prima está dormindo, mas dormindo assim de babá na cadeira, e eu achei aquilo tão absurdo, eu com 9 anos assim, olhando pra ela e falando, eu não acredito que você não está vendo essa obra-prima na sua frente e você está dormindo. Gente. E eu fiquei muito chocado, e eu acho que essa foi uma das primeiras experiências que eu tive no cinema, porque eu lembro dessa sensação de eu ficar assim, eu não acredito, sabe? Fiquei indignado. Indignado, que legal, porque, tipo, realmente, também, acho que a primeira experiência que eu tive também foi o Rei Leão, mas, assim, não vi ninguém dormindo. Eu ia ficar da mesma forma, falar, como assim, cara? Não é possível. Pois é. Porque tem a ver também com, tipo, eu sempre pensava nisso. 2 coisas, né, que eu pensava, tipo, eu falava, nossa, como que alguém pagou pra dormir? Tipo, se eu dormisse eu não ia me perdoar. Quem pagou pra dormir é foda. Porque, tipo, mano, eu tô aqui, eu paguei, eu preciso, né? Gente, a minha mãe, ela é muito fã de Sandy Júnior. E quando saiu o filme de Sandy Júnior, Aquária, a gente foi assistir. E ela dormiu no filme. Eu achei aquilo hilário. Então eu falei a mesma coisa que você tá falando. Tipo, como assim você pagou pra ver o filme do seu ídolo e você dormiu? Tipo, foi igualzinho você falou agora. Mas tipo, eu acho que assim, você não tem como você saber a história da pessoa. Pode ser que ela não tenha dormido bem à noite, esteja com muito sono. Mas, tipo, se eu dormisse no cinema em algum momento,
eu ia, tipo, não me perdoar, sabe? Quando você fica assim, cara, Sim. não Mas no caso da minha perdoa. mãe é que ela dorme mesmo. Ela dorme nos filmes mesmo. Até em casa ela dorme. Mas calma aí, Dani, você nunca dormiu? Nunca? Você nunca deu umas piscadas assim, tipo, caraca! Piscar já, uma pescadinha já. Mas dormir não. Mas não vou lembrar agora, tipo, quando, em que filme e tal que eu pesquei, sabe? Eu dormi em Se Beber Não Case Parte 3. Eu dormi. Nossa, mas também... E eu tinha que escrever sobre o filme, então assim, foi bem intenso, porque eu dormi acho que uns 10 minutinhos. Mas é isso, não, tá aí duas coisas pra dormir. E aí eu lembrei de um que eu dormi também. Tipo, no caso de cabine é uma coisa que você pode, né, dormir, porque as cabines são de manhã, né? Então às vezes você Isso. acordou 8 da manhã pra poder estar às 9, 10, sei lá. Olha, e eu escuto que o pessoal aí em São Paulo ronca, hein? Porque os colaboradores do site, quando vão, falam, gente, hoje tinha gente roncando na cabine. Eu falo, mentira, cara. Nossa, que horas que esse povo dorme também, que não aguenta acordar cedo? Povo fraco. Não, mas tipo, não, é que dependendo também de onde você, tipo, de onde você mora, sei lá, pra você estar às Tem que acordar 9h30, muito cedo, 10 da manhã, você tem que acordar às 7. Eu tenho um pouco de sono, porque eu não tenho acordado tão cedo. Mas eu lembro que eu dormi, acho que eu dormi razoavelmente bem até, viu, Rafa? Não foi pescada, não. Mas eu não me arrependi desse. Foi no Calma aí, Piratas você do dormiu bem de você dormiu. O que você quer dizer com dormir bem? Dormir bem do tipo, eu dormi e acordei revigorado ao final do filme? Ou tipo, dormi por um longo período? Eu fui ver Piratas do Caribe 3, o terceiro Piratas do Caribe, na pré-estreia. Tipo, o filme começava, sabe, meia-noite 1, meia-noite 2, essas coisas assim. Então isso, eu não lembro quanto tempo o filme tem, mas tipo, devia ser quase 2 da manhã, eu tava com sono. E eu só lembro que em algum momento eu olhei pra tela e falei assim, o que tá acontecendo? Tipo, eu não entendi o que tá acontecendo. Mas é porque provavelmente eu dei uma pescada de uma bela meia hora, entendeu? Que tá acontecendo? Então aí acho que quando que você abre o olho e fala assim, pera, tá acontecendo alguma coisa. Não sei o que tá acontecendo nesse filme. Falei, vamos ver. Aí eu não entendi nada. Até hoje, tipo... Mas também, vamos combinar, né? Não, sei lá, não é um filme também. Não perdeu. Sei lá, talvez eu deveria ter ficado puto por conta do dinheiro, mas acho que pelo filme em si não perdi tanto. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Entendi. Essa mulher dele? Cala a boca aí, irmão. Ô, irmão, tentando entender essa porra, caralho. Explica nada essa merda? Cara, que você falou isso, eu lembrei muito agora da minha avó. Porque minha avó fazia muito isso, cara. Minha avó, a gente falava assim, tipo, almoçava e tal, acabava de almoçar, falava assim, e aí, vamos assistir um filme agora? Aí todo mundo, vamos. Daí minha avó falava, eu vou também. Daí, tá bom, então. Aí ia pra todo mundo pra frente da TV, a gente sentava ali e tal, colocava o filme. Cara, dava 5 minutos de filme, a gente olhava pra minha avó assim, sentada na poltrona, tava dormindo. Beleza, tava dormindo. Aí assistia o filme inteiro. Quando faltava 5 minutos pra acabar o filme, a gente olhava pra minha avó, ela estava acordada. Daí ela acabava de assistir o filme, virava pra gente e falava assim, não gostei muito desse filme, não tem sentido. Falava, você nem assistiu o filme, irmão. Acho que ela não percebeu, ela falava assim, nossa, esse filme durou meia hora e as pessoas de nada começou a ter umas matanças, né? Isso não fez sentido. Vocês estavam falando, eu não lembro assim de história de dormir, mas um negócio de cinema que me marcou bastante foi quando eu fui assistir o Cavaleiro das Trevas lá no cinema no Shopping Dom Pedro. E acho que foi em 2008 que saiu. E naquela época também não tinha lugar marcado. E eu acho que como era um super sucesso, continuação do Batman Begins e tal, eles venderam mais ingressos do que tinha lugares na sala. Nossa. E eu lembro que eu assisti... Não pode. E eu lembro que eu assisti na escada. Eu acho que não sei se o Dani e o Rafa também estavam, mas eu lembro perfeitamente de assistir assim, sentado na escada lá em cima, tipo, numa vista boa, considerando que estava na lateral do cinema, mas de estar tão lotado assim. Ai, que legal. Eu tenho experiências parecidas porque aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem o Cine Brasília, que é o cinema mais velho. Ele foi inaugurado, acho que na época da inauguração de Brasília, em 1960, e ele é só uma sala. Como ele foi tombado, quando eles fizeram a reforma, não foi colocado novas salas, é só uma sala. E é para mais de 600 pessoas, assim. E aí, eu lembro, teve uma mostra do Lars von Trier também, olha só. E aí, eles foram exibir, era a estreia era a mostra inteira e ia ter a estreia do Melancolia.
E assim, eu não lembro se era ingresso gratuito. Não, acho que não. A gente tinha que comprar mesmo. Só que o ingresso no Cine Brasília, ele é baratinho. Ele é R$6 a meia, ou é 5, uma coisa assim. Cara, muita gente. E aí eu sei que acabaram os ingressos e eles falam isso. Quando acaba, pode sentar na escada, mas eles liberam, acho que umas 50 ou 100 pessoas pra entrar. E eu lembro que eu olhava pro lado, tinha gente, tipo, em tudo que é canto, sentado na escada pra ver esse filme, assim. E realmente foi uma experiência muito única. Esse filme no cinema, naquela telona, porque o Cine Brasília é incrível. Só que a escada daqui, ela não... O cinema, ele não é tão íngreme, a escada, ela é bem baixinha, sabe? Ela não é tão alta uma da outra. Então, parece que você tá sentado no chão. É bem horrível, assim, basicamente, sabe? Alguma coisa pra pensar, né? Tipo, que você falou do Cine Brasília e tal, eu não conheço, mas é muito legal também isso, né? Tipo, como muda de acordo com a sala, com o lugar, né? Onde você vê o filme. Tipo, sei lá, eu lembro da primeira vez que eu fui lá no... Foi o Hobbit que eu fui ver no JK Iguatemi, né? Que é super chique e tal. Porque, tipo, foi IMAX e 60 frames, né? Por segundo. E aí, tipo, eu lembro que foi uma experiência bem diferente, assim. Porque, poxa, os 60 frames, né? Muda um pouco a experiência. E o IMAX do JK Iguatemi é gigantesco, assim. Tipo, é uma puta de uma tela, aquela salona gigante e tal. E é legal isso, assim. Tipo, tem alguns cinemas que, ou por serem, sei lá, antigos, ou por serem muito novos, ou por serem de outro jeito, eles mudam, né? A forma de você encarar, né, o filme e tudo mais. Com certeza. Você sabe que eu fui, uma vez eu ganhei de presente da minha esposa de ir lá no Shopping Cidade Jardim, São Paulo, porque eles têm um cinema também incrível lá, e assim, puta, super caro e não sei o que, a gente foi por isso, pra viver a experiência. O apelido do shopping, tanto que o apelido do shopping é Desigualdade Jardim. Exatamente. Ele tem esse apelido em São Paulo. Então, mas é mesmo, e é aqueles cinemas, assim, que tem, tipo, aquelas poltronas, sabe, incríveis, e, sabe, o garçom entra na sala, sabe, pra você poder fazer os seus pedidos ali e tal, no meio do filme, é um negócio muito, muito legal, assim, isso, né? Chique, nossa. É chique. Então, foi presente de aniversário. Eu lembro que eu fui queria ver o filme Soundtrack, sabe aquele filme Soundtrack do Celton Mello? Sim. É muito legal. Não sei porquê, eu queria, enfiei na minha cabeça que eu queria, porque queria ver, peguei o carro um dia, fui pra Campinas, tipo, enfim, moro em Itu e tal. Falei, vou pra lá. E no fim, até confundi o cinema, cheguei meio em cima da hora, mas tinha uma sessão, acho que é Bradesco Prime, se eu não me engano. Eu nem sabia, eu fui lá, falei, meio caro, mas tô aqui, vamos lá. E fui ver, e aí eu... Meio caro, eu sou rico, vamos lá. Não, mas, tipo... é mais caro do que você espera. Você pegou o carro e andou 100 km, fala, né, paciência, depois eu economizo na pipoca. Mas eu tava meio cansado, falei, vou pedir um café. Eu falei assim, eu queria um café. O cara falou assim, tá bom. Aí eu paguei e ele falou assim, aí eu fiquei esperando. Daí ele meio que olhou pra mim como se fosse um ET. Falou assim, eu levo lá pra você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu entrei, daí era esse cinema chique, né? Que pessoa... Aí ele falou que ele foi antes do filme. Porque eu fiquei incomodado com isso. Falei, mano, imagina se eu tô vendo no filme e passou uma pessoa na minha frente que é um garçom que vai servir outro. É falta de, né? Eu não sei lá, eu acho que eu sou contra esses cinemas elitistas aí por causa disso. Porque você tá lá vendo, passa alguém na sua frente, tipo, acho desnecessário. Enfim, mas foi engraçado isso, porque tipo, eu fiquei muito mal esperando o meu café. Ele falou, não, eu te levo. Como assim te levo? A gente teve... Eu fui numa sessão aqui, acho que recente, acho que é Podres de Rico. Podres de Rico, vocês assistiram esse filme? Sim. E aí fizeram uma pré-estreia com a Embaixada da Coreia, muito chique, eles deram um brinde e tal, tinha bebidas, pipoca, bem assim também, nesse estilo, porque inclusive foi na sala do cinema aqui, o Kinoplex, né, que antigamente era Grupo Severiano Ribeiro, e eles têm uma sala VIP, que aí tem esse sistema de levarem bebida pra você, enfim. E aí fizeram, já que o tema é Podres de Ricos, aí fizeram todo um sisteminha, assim. Aí foi bem divertido, mas como era um sistema de pré-estreia, acho que as pessoas estavam até já esperando, né? Mas numa sessão comum, acho que você fica meio, opa, o que é isso, né? Tá atrapalhando e tal. É uma experiência diferente, assim. Eu recomendo pra quem tiver a oportunidade, você ir nesses cinemas. Eu acho que a gente tem que ir em
tudo que é cinema, né? Tanto cinema, assim, mais vanguardistas e tal, quanto esses cinemas mais elitistas. Eu acho uma boa experiência, até pra gente também sentir um pouco essa diferença, né? Eu já fui com o Dani, a gente foi naquele de São Paulo, Dani, como é que é o nome? Aquele que a gente foi, tava cheio de gente perto da Paulista lá. Aquele Belas Artes? Belas Artes, é. Ah, não, acho que foi no Belas Artes. Foi um Você filme convidou da... o Daniel que nem lembra como foi. Não, eu lembrei agora. Foi um filme do pessoal da... Como que é? LA Filme, né? Que é uma escola de cinema. Isso, exato. A gente foi ver esse filme, um filme que a gente tinha sido convidado pra ir lá assistir e tal. A gente foi nesse cinema do Belas Artes. E, cara, é uma experiência muito legal também. Você chega lá, tipo, toda uma estrutura mais clássica, assim. Então, é muito aconchegante também, sabe? Então, eu acho legal essas experiências, assim. A gente chegar e entrar naquele cinema, sentir o ambiente que tá ali, que envolve a gente e tal. Então eu recomendo, assim, independente do tipo de cinema, né? Porque uma coisa é real, né? Os cinemas hoje, eles ficaram muito pasteurizados, né? A gente tem, assim, tipo, esses cinemas que... cinema dentro de shopping. Sim. Aí é tudo igual, você tem todos eles, todos muito parecidos, assim, muda a marca, muda a cor da poltrona e tal, mas são todos muito iguais, assim. Aquela coisa que a gente tinha antes de o cinema de rua, sabe? Que você ia andando, daqui a pouco, porra, aqui é um cinema. Aí você entrava, tinha um espaço meio público, meio social ali, onde você já ia comprando sua pipoca e tal, mas você tava com o pé na rua. O Cine Brasília é assim, o Cine Brasília aqui, ele é num espaço entre quadras ali, num espaço mais elitizado, mas ele é todo amplo e é na rua, assim, né? Só que ele é um espaço fechado e tal, né? E vocês chegaram, eu ia perguntar se vocês chegaram aí no Shell Open Air, que tem aí em São Paulo, e antigamente ele era Vivo Open Air. Ele veio pra cá, pra Brasília uma vez, que é um eventão, assim, você vai assistir filme, aí tem, além do filme, tem acho que espetáculos de shows, assim, com artistas, e aí eles dão uma gratuidade, acho que de pipoca, e aí geralmente eles passam clássicos, né, e fazem uma pré-estreia e tal. Eu lembro que eu fui em um aqui em Brasília, eu achei muito legal, eles fizeram na beira do lago, e não era um preço muito caro, era bem acessível, né? A questão mesmo era de como ela no lago, ele é mais distante, assim, dos lugares mais pobres de Brasília, de certa forma. Então, a pessoa para ir não dava para ir de ônibus, teria que ir de carro mesmo. Mas o preço era muito acessível e era um puta evento, não era só cinema, misturava arte por completo, misturava música, né? E acho que aqui, aí ele rodava o Brasil e agora ele ficou só em São Paulo. Vocês chegaram aí alguma vez? Putz, nunca fui. Cara, é incrível, super indico. Que legal. É muito legal. E só informando, o Shell Open Air, ele fica aí no Jockey Club de São Paulo e vai, pelo menos eles estão com a programação para 11 a 29 de setembro, viu? Então é bem legal vocês acompanharem. Pô, bem legal. Bom saber, eu vou bem querer legal. tentar sim, vale a pena. Eu tô querendo ir em algo, acho que vai ter agora aqui no interior também, né, enfim, em Dayatuba pelo menos eles vão fazer algumas sessões de drive-in, né, eu nunca fui em cinema drive-in. Eu também. E claro, não sei como é que vai ser, porque às vezes é uma coisa meio, né, por conta da pandemia, porque os cinemas estão tudo tentando ver se conseguem público e tal, mas eu quero ir justamente pela experiência e também pra ver se vale a pena, né, tipo, pelo menos no meu caso, assim, ver um filme que, sei lá, que eu já vi, ou que, sei lá, que não é nenhuma novidade, pra ver se vale a pena, de repente, caso tenha uma estreia, se vale a pena eu pagar pra ver, tipo, no carro, entendeu? Quanto vale ou não, quanto a experiência, né? O Cine Drive-In aqui de Brasília, por exemplo, eu acredito que a pessoa paga um ingresso, né, e ela, no caso, o carro dela, é um ingresso por carro, parece, e você pode ver os 3 filmes que eles vão passar, é uma coisa assim. Então vale muito a pena, na verdade. Que legal! Assim, e eu tive uma experiência muito legal, acho que eu vi o último chamado, o chamado alguma coisa, esse último que saiu, sei, dessa franquia, do chamado, e eles colocaram as meninas pra se vestir daquela Samara, meu Deus do céu, e a menina chegava no carro da gente, assustava a gente, eu ficava, gente, é o demônio. Que legal.
Que legal. É muito divertido. E a menina andando, tipo, de cabeça pra baixo. Que loucura que eles fizeram aquilo. Muito divertido. Mesmo. Só sair um pouco dessa área do cinema, porque eu lembrei de uma história que eu ouvi agora, porque eu não sei, né, se vocês sabem aí, os ouvintes aqui, nossos colegas, mas além de gravar podcast, editar podcast, não sei o que, eu também faço algumas produções, né? Capto para clientes e tudo mais. E aí a gente estava fazendo uma captação de podcast recente que fala sobre saúde e tal, e uma das pessoas que participou foi o Leandro Hassum. E aí eu tava trocando uma ideia com ele sobre isso, né? Sobre teatro, como que ele tá vendo essa situação e tal. E ele tava falando que, porque ele tá morando nos Estados Unidos e ele veio pro Brasil para fazer algumas apresentações e tal, alguns espetáculos. E ele tava falando que ele tá fazendo nesse esquema de drive-in, né? E aí ele tava falando que ele tava completamente sem voz, porque ele falou que você tem que fazer um esforço muito grande com a voz, tipo, você conta as piadas, tudo bem, tem todo o sistema de som e tal, mas por que você faz mais esforço com a voz? Porque ele falou assim, que quando você tá em cima do palco e aí tem aquele monte de carro ali na sua frente, quando você conta uma piada, você fala alguma coisa, você não escuta as pessoas aplaudirem, né? Uhum. Então o que as pessoas fazem? Buzinam, começam a buzinar, dar sinal de luz e não sei o que e tal. E aí vem aquela coisa ensurdecedora de buzina. Nossa. E aí ele tá lá na frente com o microfone, ele tem que aumentar o tom de voz dele, né? Pra trazer a próxima piada e tal. E ele falou que isso é um esforço que ele nunca teve, assim, de tipo fazer tanto esforço, né? Na voz pra colocar ali as piadas e tal. E ele tava falando isso, sobre essa diferença, sabe? De como tá sendo se apresentar assim e tal. Ele falou que é uma experiência muito diferente, é uma experiência muito legal também, assim, mas é uma coisa muito diferente. E eu achei muito legal esse depoimento deles, né? Porque a gente tá falando aqui do Cine Drive-In e as pessoas assistirem os filmes e tal, mas novamente, né? Essas experiências, tipo de teatro, cinema e tal, são experiências sociais. Então veja, a pessoa tá ali com o seu carro parado assistindo o filme, se uma lá resolve que vai dar luz alta no negócio, porra, as outras já vão xingar ela, entendeu? Já atrapalha e tal. Então é uma coisa interessante, né? Como apesar da gente estar vivendo esse distanciamento social aí e tal, mesmo assim a gente ainda tem um quê social que sempre mapeia a gente, né? Então eu acho muito interessante pensar isso. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Ah, entendi. Essa mulher dele? Cala a boca aí, irmão. Ô, irmão, tentando entender essa porra, caralho. Explica nada essa merda. Estavam falando sobre trânsito, sabe? Aquela coisa de, quando a pessoa para numa vaga pra deficiente, mas ela não é deficiente, mas é só por uns 5 minutinhos, entendeu? Fala assim, gente, tem perdão? Eles falaram, não tem perdão. Por quê? Porque o trânsito é a principal experiência coletiva que a gente tem hoje, tem no mundo de hoje, né, assim. E faz sentido, tipo, é uma experiência, né, assim, cada erro que você comete, você tá correndo risco por você e pelos outros e tal, a pessoa tava discutindo isso. E é bem isso mesmo, tipo, o social é isso, né, o deixar de fazer alguma coisa que você pode achar legal, porque você tem que ter noção de que isso pode atrapalhar o outro, né, que tem a ver com o que a gente tá vivendo, inclusive, tipo, você sair hoje de máscara na rua, muitas vezes é mais claro que é pra você evitar a contaminação e etc, mas principalmente pra você mostrar que você tá parte desse momento que todo mundo tá vivendo, que você entende e você respeita, entendeu? Muito mais do que qualquer outra coisa, né? Mas aí puxando até esse tema que tem a ver, eu tava lembrando, Rafa, na época, quando a gente tava falando de merdas que acontecem, tipo, na sala de cinema e gente que conversa, lembra quando a gente foi ver Dunkirk? Sim! Tinha dois caras falando. Mas depois eu tava caindo minha ficha, depois que a gente viu o filme, porque incomodou demais os caras falando, e o filme Dunkirk é um filme que cabe muito pro som, gente, que né? filmão, cara. Sério que eles estavam conversando?
os caras ficavam conversando, não, eles não conversavam tanto, mas eram dois caras grandes, sabe aqueles caras grandes com vozeirão? Que, tipo, não consegue falar oi sem fazer um oi, sabe? Tipo, ecoar, né? Ecoa. Nossa. E aí, de vez em quando, eles soltavam umas palavras, eles estavam, tipo, bem... Eu ainda não peguei tanto, mas eles estavam, acho que um dos caras devia estar na mira do ouvido do Rafa, sabe? Quando, tipo, parece que tá certinho. E vinha aquele assim, aquele eco de uma voz, mas eu acho que, assim, claro, eles não tinham noção e eles estavam conversando como se estivesse na sala de casa, né? Tipo, trocando uma ideia. Mas eu acho que eles não tinham noção do quanto a voz deles estava incomodando, entendeu? E aí provavelmente eles não estavam tão mergulhados no filme, e o filme Dunkirk é um filme de som, né? Tipo, ele depende muito do som, ele tem aquele tic-tac, ele é todo sonoro, né? Mais do que a maioria. Então é muito louco isso, pensar, tipo, cara, o quanto atrapalhou a experiência, porque tinha duas pessoas que não tinham noção do quanto elas estavam incomodando. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? Porque a gente tá falando aqui no Cinemação, pessoas que gostam de cinema, que gostam de estudar cinema, entender cinema e tal. Estão com saudade de ir pro cinema. Estão com saudade de ir pro cinema. E, cara, é muito, muito chato, meu. É muito chato você ir pro filme e você ficar ali falando, sabe? É isso. Cinema é uma experiência. A gente precisa experienciar aquilo. Social. Eu tive uma experiência, gente, onde realmente, assim, eu cheguei e falei, cara, não tem ninguém na sala. Tinha, tipo, eu e minha amiga. E aí a gente sentou, foi pra assistir Simplesmente Complicado. Tô lembrando dos filmes mais antigos possível. Aí, com a Meryl Streep. E aí eu lembro que a gente sentou, e aí passou acho que uns 10 minutos, entrou acho que uma senhora e um filho, assim, e eles sentaram bem afastados. E só eram nós 4 mesmo. E aí eu e minha amiga realmente a gente ficou conversando, rindo. Quando a gente viu esses duas pessoas que tinham entrado, essas duas pessoas, eles estavam atrás da gente rindo das palhaçadas que a gente tava fazendo. Mas foi uma coisa muito única, assim, sabe? Tipo, aí a gente saiu, quando eu lembro que terminou o filme, ela falou assim, gente, muito engraçado. A senhora falou assim, gente, muito engraçado assistir filme com vocês e tal. Tanto que a gente veio aqui pra frente pra ouvir. Aí eu falei, nossa. Mas foi uma coisa muito única, tipo, só tinha gente na sala, né? E mesmo assim a gente tentou não fazer tanto barulho, a gente conversava e dava gaitada e tal. Aí eu vi eles vindo e eu falei, ué, gente, eles estão sentando aqui perto. E eles riam das coisas que a gente falava, então... Mas foi bem, assim, único, né? Acho que quando você vai numa sala que tem muita gente, a questão é você respeitar, você não, assim, desligar o telefone também, que é uma coisa que eu acho horrível. Você tá assistindo filme, alguém pega o telefone e a luzona ligada, ou alguém toca o telefone, né? Nossa, sim, horrível, sim. Não gosto. Esse negócio de luz celular no cinema, eu lembro quando eu fui assistir Detetive Pikachu. Toda hora que aparecia, tipo, um Pokémon, o Pikachu e tal, né? Bem no começo do filme, uma mulher que tava, sei lá, umas 2, 3 cadeiras à minha frente, pegava o celular e começava a filmar. Eu não sei se eu acho que ela tava fazendo stories eu pro Instagram. Eu tava do seu lado, eu tava com você, eu lembro disso. Cara, que estresse. Que raiva. Fazer stories, assim, com Nossa, a luz... Horrível isso. Horrível. Já tem a questão de, tipo, não pode, né? Do ponto de vista legal, assim. Exatamente. Não pode filmar o filme. Mas é bem isso, tipo, tava incomodando porque ela tava, tipo... Acho que ela tava com uma criançada, né? E é aquela situação, acho que ela tava mais querendo mostrar pros outros que ela tava no cinema do que realmente ver o filme, né? Exatamente. Mas incomodava demais, porque ela erguia assim, o celular no meio da tela. A gente, quando vai ver um filme, às vezes, que é muito importante, eles lacram o nosso celular, né? A gente, às vezes, vai nas cabines. Eu acho que isso também tinha que rolar, mas diariamente, assim, com as pessoas. Porque, às vezes, fala assim, olha, você vai assistir o filme, desliga o celular e coloca lacrado aqui. Eu acho que todo cinema tinha que fazer isso. Porque realmente é uma coisa que atrapalha. E tem gente que não, sei lá, não sabe desgrudar do telefone um minuto, sabe? Não. Exatamente. Mas é isso aí. E o cinema é justamente pra isso, né? Porque em casa é mais fácil você virar, pegar o celular e ver. O cinema é justamente uma forma de, eu pelo menos gosto que ele me força a não me distrair, porque não tem como pausar, e eu tenho um pouco de déficit de atenção, inclusive, e ele te força, tipo, a não pegar o celular. Você fala, não vou pegar o celular, não vou pegar. E isso é legal, porque às vezes a gente precisa justamente, por conta da vida que a gente leva hoje, a gente precisa justamente de alguma coisa que force a gente a não fazer isso, né? Tipo, a ficar longe dele. Exato. Mas você sabe que tem uma coisa que eu vou percebendo, assim, em mim, por exemplo. Eu tô percebendo que tem coisas, eu não sei como que eu vou ser. Isso é uma reflexão que eu tenho feito ultimamente, que é assim, eu não sei como eu vou ser quando eu for velho. Não, mas sabe quando o velho já fala assim...
eu não me importo mais com a opinião dos outros, o que vai acontecer comigo. Sabe quando, tipo, tacou o foda-se mesmo? Uhum. Ah, bem-vindo à minha realidade. Mas eu fico pensando isso, assim, eu não sei como é que eu vou ser, porque hoje, quando eu entro numa sala de cinema pra eu ver o filme e tal, cara, eu mergulho ali naquele filme. E aí eu comecei a perceber algumas coisas em mim. A primeira é que se o filme não me prende, assim, a atenção, eu começo a dar essas cochiladas, sabe? Às vezes o filme começa a ficar muito monótono, não me prendeu, a história não prendeu e tal, eu começo a, tipo, a cabeça começa a cair pro lado e tal. Eu falo, cara, o que tá acontecendo? Porque não é, o meu normal não é dormir em filme, né? Mas é quando vai me dando um sono, eu percebo isso, que eu estou com um desinteresse do filme. E a outra coisa que eu percebi é que esse meu nível de raiva quando as pessoas vão falando e estão atrapalhando a minha experiência, ele tem aumentado com o tempo, sabe? Antes, eu meio que tentava ignorar assim e tal. Hoje, eu tô numa etapa em que eu faço ou eu dou as encaradas, como o Dani. Mas se eu levar pela proporção, né, de como eu tenho evoluído, bom, se antes eu ignorava e hoje eu tô fazendo e encaro, eu acredito que daqui a alguns anos eu vou estar falando, cala a boca aí, fica quieto, E aí, quando eu chegar nesse ponto da velhice, que daí eu vou estar com o ligado foda-se, provavelmente eu vou começar a xingar as pessoas, entendeu? É uma coisa que eu fico pensando, assim, porque, cara, eu acho tão desrespeitoso, não é nem uma questão do tipo, as pessoas estão conversando, é o jeito delas e tal. Eu acho desrespeitoso com os outros, assim, sabe? Que é isso, como é uma experiência social, você não sabe quem tá do seu lado. Às vezes aquele filme tá levando uma mensagem para aquela pessoa que tá mudando a vida dela, sabe? É uma mensagem, uma linha, uma fala, alguma coisa ali que, tipo, vai impactar ela de uma maneira completamente profunda e tal. E aí você tá estragando esse momento, entendeu? Como pode ter gente que tá indo falando assim, pô, quero ir porque eu tô estressado, quero ver um filme pra eu me distrair, pra eu relaxar e tal. Cara, o cinema, ele foi feito e toda a estética dele, toda a construção dele, o design do cinema ali dentro, ele é feito para não ter conversa. As poltronas são colocadas umas ao lado das outras, elas não são colocadas uma de frente para outra. A sala é acústica para abafar o som, sabe? O som é alto, tem uma tela gigantesca na sua frente. É tudo feito para não ter conversa. E você, cidadão, consegue parar, olhar pro lado e ficar conversando com seu amigo ali, entendeu? Cara, vai pro cinema pra namorar, pra experienciar ali e tal, mas não vai pra conversar, gente, pelo amor de Deus. Ou então faz isso com o cinema, quando você tiver certeza que o cinema tá vazio, né? Exatamente, que você não vai incomodar outra pessoa, né? Você tem certeza que você não vai incomodar outra pessoa. Daí beleza, daí faz parte, né, isso. Agora, essas experiências, elas são muito malucas, assim, né? Justamente por conta disso, por conta da nossa relação social. Eu acredito aqui ninguém entrou em briga, né? Vocês já entraram em alguma briga, que seja de discussão, qualquer coisa assim, dentro da sala de cinema ou depois do filme? Vocês já tiveram alguma experiência assim? Ou viram acontecer com outra pessoa? Eu vi, acho que foi esse ano ou finzinho do ano passado, com aquele Exterminador do Futuro, o novo, que tem a Linda Hamilton de novo. Eu acho que se bobear ainda foi esse ano até. E era assim, na minha fileira, bem mais pra frente, bem várias cadeiras pra lá. Era tipo um pai de família, pai lá, falando com os filhos, pequenos. E aí na frente dele tinha um bombadão com a namorada. E aí, sei lá se o bombadão ficou incomodado, mas o pai de família tava explicando pro filho. E era tipo 10 minutos de filme, sabe? Era muito no começo. E o filho era pequeno, tinha uns 6, 7 anos. Eu acho que tava explicando algumas coisinhas básicas. E aí o bombadão começou a xingar o velho. E daí ficou aquela gritaria tal, aquela baixaria. E aí sabe aquele meme aquele gif lá do Michael Jackson comendo pipoca e olhando a briga? Sei. E aí eu olhando e tipo, minha namorada me cutucando pra eu parar de olhar, porque ela ficou com medo que eu fosse surrado até a morte pelo bombadão. Mas eu tava tipo, eu queria rir, eu tava achando divertida a briga, assim. Eu tava achando escrota, mas divertida ao mesmo tempo. E aí, no fim das contas, eu vou te pegar lá fora, que não sei o que, o bombadão falou. E aí ele e a namorada foram e sentaram, tipo, muito lá na frente.
no cinema. Eles mudaram de lugar. E no fim das contas, tipo, mal tinha acabado o filme e o cara já tinha ido embora, assim, sabe? Sei. E realmente, o cara ficou falando um tempão, o pai lá das crianças, ficou falando, só que ele tava longe. Mas foi um puta barraco, assim, no meio do filme. Gritaria. O Bombadão ficou de pé, gritando. E o pai da filha falou, não sei o que, eu tô com os meus filhos. Aí ele, então tá bom. Daí ele pegou e sentou, daí o pai ainda, tipo, vá tomar no cu. Daí o Bombadão levantou, o que você falou? Aí veio na minha cabeça, não repete, cara. Não repete, daí ele, vai tomar no seu cu. Ele repetiu? Gente! E a Cristiane só... Cara... Fica olhando. Fica quieto. Para de rir. Caraca, então, isso é duro. Eu nunca vivenciei isso, eu nunca vi briga acontecendo, eu já vi discussão assim, né, dentro da sala de cinema e tal. Inclusive, essa história do Lucas, né, depois o Lucas pode até mandar um comentário se retratando, porque essa história é o que chama muito atenção, assim, porque ele foi num festival em Brasília, tava rolando o filme, aí ele tava ali, tipo, vendo o filme e tal, e tinha um casal do lado dele que não calava a boca, não parava de falar o tempo todo. E o Lucas ali e tal, e aí o Lucas começa, como a Bá até falou aqui pra gente, ele vai perdendo a paciência, ele vai fazendo shh, e ele foi fazendo e tal, e nada. Chegou um ponto, só que as pessoas estavam do lado dele, né? E aí chegou num ponto que ele virou pras pessoas e falou assim, viu, dá pra fechar a matraca? Pra quê? O cara levantou, e era um festival de cinema, gente. O cara levantou e aí começou a discutir com ele, e ele lá falando o que os caras estavam falando. O cara deu um soco na boca do estômago dele. Ele estava sentado na cadeira dele pra assistir o filme. Aí entrou umas pessoas lá, a turma, né, do Deixa Disso, começaram a empurrar lá o pessoal, afastaram eles, e o cara, esse casal, foi tirado da sala de cinema. Não viram mais o filme, acabou. Não, acabou. E o festival, que com certeza ele estava no Festival de Brasília, né? Sempre tem treta. Sempre. Porque como é uma coisa também que tem a gestão do governo, nossa, aí tem gente que faz protesto, aí tem gente que briga aqui, aí o ano passado mesmo teve briga com críticos famosos e fofocas, então, tipo, é sempre muito polêmico. Mas o festival é engraçado isso, porque, tipo, às vezes é polêmico. Eu sei de história, tipo, da Mostra de São Paulo, por exemplo, que tinha manifestações assim, alguém gritava alguma coisa, as palavras de ordem, daí a outra pessoa respondia, só que sempre tinha quem não gostasse. Só que nos últimos anos não tinha mais, porque, tipo, nos últimos anos, tipo, foi fora Temer e depois fora Bolsonaro. E ninguém que frequenta a Mostra de São Paulo vai questionar esse tipo de protesto, sabe? Então, não tinha briga, era todo mundo seria, tipo, fora Bolsonaro ou fora Temer. Cara, aqui, por exemplo, se a pessoa vai lá na frente falar, eles desligam o microfone, né? A própria organização do festival. Então dá muita treta. E aí o público briga entre si, porque sempre tem o fora Temer e o cara que fala, eu quero ver o filme. Sempre tem. Cine Brasília é tipo banal essas coisas. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Entendi. Essa mulher dele? Cala a boca aí, irmão. Ô, irmão, tentando entender essa porra, caralho. Explica nada essa merda? Inclusive, eu queria até deixar registrado aqui que recentemente a gente fez uma pesquisa no Twitter do Cinemação e a gente colocou a seguinte pergunta lá, de 0 a 10, quanto que você tá hoje disposto a ir no cinema? Quanto que você iria no cinema? Se o cinema voltasse tudo, abriu tudo hoje, agora, foi, sei lá, tipo 95% da galera falando 0, eu não vou no cinema. E eu até falei isso no podcast lá do Destacamento Blood, né, que o Spike Lee, né, que é o Spike Lee, falou que ele não vai pra nenhuma sala de cinema enquanto não tiver uma vacina.
né? Mas eu acho que isso é uma bolha, Rafa, porque eu acho que se abrir vai uma galera. Não, certamente vai. Tem uma galera que tá nem aí pra porra. Cara, e essa última notícia da Warner, né, já que bateu o martelo pra Tenet entrar dia 10 de setembro, então eles vão tentar de tudo pra abrir o cinema em agosto. Eu acredito, né? Tá essa movimentação. Mas é aí que tá, né? Porque essa é uma experiência que aqui ninguém teve. A gente nunca viveu isso. E essa vai ser uma experiência totalmente nova, assim. Não importa quantas vezes você foi no cinema, em quantos festivais você foi, em quantas estreias e tal. Agora a gente vai entrar numa fase em que a gente vai vivenciar isso, que vai ser essa reabertura, o ambiente de insegurança, né? E essa coisa do tipo, putz, como que vai ser agora? Como que os cinemas vão se portar? Porque eu fico imaginando assim, primeiro, vai ter essa questão do distanciamento. Então hoje em dia você vai em consultório médico e tudo mais, as pessoas estão colocando tipo uma poltrona de distância. Tem assim, uma poltrona sim, uma poltrona não. Uma poltrona sim, uma poltrona não. Então vamos supor que o cinema vai ter que fazer isso. Não dá pro cinema, por exemplo, fazer assim, uma fileira, colocar sim, não, sim, não, sim, não, e a fileira de trás fazer não, sim, não, sim, não, sim. Porque as pessoas, se você olhar elas na diagonal, elas vão estar próximas uma das outras, concordam? Sim. O que vai ter que acontecer? Vai ter que ser uma fileira sim, não, sim, não, sim, não, pula uma fileira e depois a outra de trás vai ser sim, não, sim, não, sim, não, né? É, mas você sabe como que tava? Eu quase fui pro cinema, não vou nem lembrar, mas tipo, foi assim, 2, 3 dias antes de declararem pandemia, sabe? Tipo, hoje que já tinha decretado, mas foi antes de decretarem a quarentena no estado de São Paulo e no Brasil, etc. Tava quase indo, acabou não dando certo por outros motivos, mas eu lembro que quando eu comprei quando eu peguei o ingresso, eles falaram, eles estavam falando, a gente tá vendendo só 1/3 das poltronas, né, 1/3 dos lugares, e sem lugar marcado. E aí você senta longe de quem for, entendeu? Só que se você vai com alguém, você tem o direito de sentar do lado dessa pessoa, né, tipo, sei lá, né, você não faz distanciamento social de quem mora com você. E eu achei interessante isso, eu falei, é uma possibilidade, porque você garante que não vai lotar a sala, e você vai chegar e vai ter como sentar longe. Mas ainda assim, aí falando de pandemia e tal, é muito arriscado, né? Tipo, vai ter gente no mesmo lugar com ar-condicionado e tal. Tem vários momentos. Você imagina você tá lá no cinema e um cara lá atrás faz assim, achim! Aí você fica, caraca! Sai todo mundo daqui. Certeza que alguém ia gritar, ó, o corona, alguma coisa assim. Com certeza. Mas eu pensei nisso, eu falei assim, gente, eu iria assim, na seguinte situação, em cima da hora, num horário tranquilo, num horário tipo quarta-feira, 2 da tarde, e tipo, se tiver pouca gente ou ninguém e tal, aí eu veria um filme, entendeu? De máscara e tal. Sabe assim, 2 pessoas lá atrás, outra não sei onde. Eu até arriscaria, eu acho, mas também não faria questão, entendeu? Só se fosse uma coisa muito imperdível. E assim, se eu chegasse e tivesse lotado, eu ia embora, sabe? Tipo, não vou ver. Mas é bizarro você também ficar arriscando esse tipo de prática, né? Isso que você falou da bolha, eu acho isso, mas o que eu acho que é relevante da gente entender aqui é que esse público nosso aqui que acompanha o Cinemação e tal, são pessoas desse tipo, né? Apaixonadas por cinema, que gostam de estudar cinema, de entender cinema com uma camada às vezes a mais ali e tal. Então são pessoas assim que têm esse perfil. É óbvio que a hora que falarem, cinema tá liberado, vai ter filme no cinema e tal, cara, vai ter aglomeração, vai ter gente e tal. Gente nem aí. Gente nem aí. Vai ser um trabalho muito pesado do cinema em si, porque o cinema vai ter que fazer essa fiscalização. Aí você imagina o cara lá do cinema, o lanterninha, né, que vai ter que ficar entrando pra falar, viu, você tá sentado muito perto dele ali e tal. Não, nós estamos juntos. Beleza. Daí o cara sai. Aí daqui a pouco tem outras pessoas que, tipo, tão meio juntas. Vocês estão sentando muito junto. Não, muda. Não, isso eles não dão conta, não. Então, é isso muita coisa, cara. Não dá pra fazer, não. Vai ter que ser assim. Não tem lugar marcado e a gente vendeu menos sessões ou arrancou umas cadeiras e tal. E aí a pessoa senta onde ela quiser e apazar o dela, se ela... Mas mesmo assim, eu acho que ainda... Isso eu tô dizendo assim do ponto de vista da maioria das pessoas, que eu acho que iria de qualquer jeito, daria um jeito, mas eu particularmente, apesar de ter falado essa situação, não acho que eu arriscaria. E seria o ideal, e vai ter muita gente que também vai ter medo, vai ter receio, vai evitar ir e tudo mais. Mas também, eu acho
assim que, tipo, se normalizar, e aí quando eu falo normalizar, é normalizar a pandemia como um todo e tal, sabe, sei lá, daqui a um ano, daqui a 2 anos, não sei quando, já tiver tido vacina, tempo de vacinar muita gente, o número de casos muito reduzido ou quase nulo, as pessoas vão simplesmente esquecer se passou por esse problema, entendeu? Vai, tipo, tudo voltar, eu tenho muita convicção disso. Vai tudo voltar a ser o que era antes para o bem ou para o mal, sabe? Em termos de... Tô descrente de que vai ter novos comportamentos ou que as pessoas vão refletir. Não vão refletir nada. Vai voltar a ser tudo que era antes. O que bom, porque vai voltar a ter cinema como a gente tá acostumado, que eu acho que é válido, essa experiência social, né? Tipo, sentar muita gente junto, apinhada. Eu tava lembrando das sessões que vi da mostra, né, de São Paulo, que, tipo, lota de gente, aquele monte de gente vendo filme novo e tal. É muito legal, é muito importante e faz parte, sabe? Então é bom que volte, mas ao mesmo tempo também acho que as pessoas não vão ter muitos novos hábitos em termos de... Não sei. No máximo, elas vão usar uma máscara quando tiver gripada, sabe? Tipo, eu também pensei nisso, cara, na prática, que agora que todo mundo viu que, né, um bicho de 7 cabeças usa máscara, tipo, se eu tiver gripado, eu vou sair e eu ponho uma máscara. Porque independente do que for, vírus ou não e tal, você tá evitando, né? Você tá ajudando, sendo... Mas não vai ser todo mundo que vai fazer isso e, sei lá, eu ando meio descrente nesse sentido, sabe? As pessoas mudam de hábitos muito lentamente, não é em questão de meses que vai todo mundo do nada ter novos comportamentos, né? Cara, é aquela coisa, seja a mudança que você quer ver no mundo. Se cada um fizer a sua parte, muda. Mas as pessoas não fazem. É isso que eu tô falando, tipo, as pessoas não fazem as partes delas, entendeu? Não, mas é que assim, eu acho que essas mudanças do cotidiano, assim, realmente vão demorar a vir. A gente vai ter que passar por outras pandemias, vai ter que ter outras coisas e tal pra gente realmente, tipo, mudar. Isso realmente, o cotidiano, assim, o nosso dia a dia, a hora que falar, tá liberado, saiu a vacina, cara, é festa, é gente na rua, é aglomeração, é tudo. Vai voltar tudo. Exatamente. Agora sim, o que eu acho que a gente vai ver de mudança realmente vai ser essa questão de tipo, como que a gente pode se preparar pra questão de saúde e tal. Isso sim, porque isso foi atingido, tipo, diretamente, entendeu? Saúde, educação e tal. Isso tá sendo colocado à prova agora. Mas é aí que tá, né? O cinema em si vai sofrer muito ainda. A gente vai ver muita adaptação, tipo, porque eu, por exemplo, eu tô nessa linha do Spike Lee, sabe? Tipo, eu hoje não iria no cinema de jeito nenhum, nem que fosse à tarde e tal, não iria, cara. Eu ficaria em casa, acho que eu só iria mesmo se eu tivesse a possibilidade, tipo, de ter a vacina e tal, daí sim. E eu acho que vai ser realmente uma experiência totalmente nova isso. Você sabe que você não vai ter, né? Eu concordo com o Rafa. Porque acho que como é que fala? A mentalidade da gente, o psicológico tá abalado, né? Tá abalado. E é muito mais seguro assistir um filme em casa do que você sair de casa pra ver um filme com um monte de gente aglomerado, e aí você não sabe se realmente as pessoas estão ou não com vírus, se tem alguém doente ou não. A segurança, né? A segurança em casa é muito melhor. Eu prefiro muito mais alugar o filme em casa do que, às vezes, ver um filme clássico só pra ir ver no cinema, sendo que eu posso ver na minha casa com segurança, entendeu? Até tá tudo melhor, porque realmente eu sei como é bom a gente ver um clássico, né? Por exemplo, eu não assisti Pulp Fiction no cinema na época que ele saiu. Aí o Cinemark lançou aquele clássicos, né, no Cinemark. Aí eu fui lá e assisti, achei um máximo ver aquele filme de novo, na telona, né, e tal. Mas nesse período que a gente tá, de pandemia, cara, eu acho que é impensável você sair de casa pra ver filme no cinema, sinceramente. Por mais que me doa, porque eu amo cinema, eu acho que todo mundo aqui ama. Mas a gente tem que pensar na saúde, sabe? Sim. No próximo, enfim. No nosso ciclo. Mas só uma coisa que eu ia comentar, assim, posso estar enganado, espero estar enganado. Mas eu não sei se a gente vai tomar vacina não, viu? Porque quando sair, sim, vai liberar pra idoso, vai liberar pra criança, vai liberar pra profissional da saúde e não vai ter pra todo mundo. Então, assim, vai começar a ter uma imunidade de rebanho, mas não sei se, tipo, não vá com tanta sede ao pote esperar que... Exato. Eu, assim, não me surpreenderia se virasse uma coisa meio Mad Max, no sentido de ter gente invadindo o posto de saúde pra roubar vacina, sabe? Que vai ser um horror. Por isso que eu tô falando. Eu iria no cinema hoje se a gente tivesse a vacina pronta e eu tivesse tomado a vacina.
Aí eu ia falar, bom, agora eu vou. Não, mas isso que eu tô falando, Rafa, não, se você tomar esse tipo de atitude, você nunca mais vai pro cinema. Não, como nunca mais? Eu acho muito difícil que até 2022, por exemplo, nunca mais não, mas que em, tipo, 2 anos, você tome uma vacina, porque você é jovem e saudável. Exato. As vacinas vão ser liberadas para grupo de risco. E aí você vai fazer o quê? Você não vai pro cinema? Não vai pro cinema. Pois é, se não tiver desse jeito, não vai, vai fazer o quê? O meu parâmetro hoje é o Átila e a Marino falar assim, gente, pode sair de casa. O Átila deixou eu sair de casa. Quando o Átila falar isso, eu falo, beleza, agora eu vou, agora eu tô seguro. Eu vou pro cinema, vou fazer compra na Riachuelo. Mas eu queria saber, o Henrique, que é um cara que hoje em dia, ele já se previne, porque o Henrique, pra quem não conhece o Henrique é o cara que quando está ventando frio, ele não sai de casa, que ele pode pegar uma gripe. Manda desligar o ar-condicionado. Manda desligar o ar-condicionado. Então eu queria saber de você, Henrique. Depois que tudo isso acabar, você vai estar dentro da salinha de cinema lá. E aí um cara lá atrás faz uma tchim. Qual que vai ser a sua reação e da sua namorada que trabalha na área de saúde? Qual seria a reação de vocês tranquila ali nesse momento? Nossa, eu tô pensando em muitas respostas, mas eu tô pensando ao mesmo tempo quais eu não vou ser cancelado. Eu acho que se a gente tiver eu acredito que quando voltar ao cinema, a gente vai acabar indo no começo de máscara, né? Então acho que não teria muito problema. O que vocês estavam falando é assim, eu sou uma pessoa que, assim como vocês, tal, acredito que a Bárbara também, a gente vai no cinema pelo menos umas 2 vezes por mês, no mínimo, digamos assim, por conta do podcast e por gostar. Mas, querendo ou não, eu não vou no cinema, se eu não me engano, desde fevereiro. Já tem aí 5 meses passados. No começo era muito ruim, mas meio que eu acostumei. Então, se der uma zica e falar assim... Não, zica não. Vamos falar de qualquer... Sem palavras de doença. Se der algum problema... E assim, a gente só vai poder ir no cinema em 2022. Porque a vacina vai estar disponível para todo mundo nessa data. Putz, que merda, mas meio que eu já acostumei a não ir, entendeu? Tipo, eu já tô acostumada, tipo, se eu quiser ver lançamento, eu vejo aqui na Netflix, por exemplo. Uhum. Vai ser muito estranho se, por exemplo, sair lá, Mulher Maravilha, Mulan, Viúva Negra, esses grandes blockbusters que estavam prometidos agora pra 2020, começasse a ter um monte de lançamento no cinema e a gente sem poder ir, né? Vai ser muito louco ver as bilheterias, né? Isso vai ser muito louco de ver, realmente. E por isso que eu acho que esses grandes filmes não devem sair por agora, assim. Uhum. Eu não sei, agora teve a San Diego, Comic Con, que foi na verdade San Diego at Home, né? Ou Comic Con at Home. Uma coisa assim. E, tipo, já jogaram Mulher Maravilha, Viúva Negra pra outubro. Acho que Tenet, o novo do Christopher Nolan, acho que foi pra setembro. Mas, cara, as mortes não param. Os Estados Unidos é o país com mais morte do mundo. Acho que já passou de 140 mil mortos. Eles não vão abrir os cinemas, eu acredito. Vai demorar. Então eu acho que é uma discussão um pouco pra frente, assim. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui que a gente dá aquela dica para você curtir a sua semana, né? Depois de um papo aqui relaxante, né? Onde a gente discutiu tanta coisa bacana aqui, histórias e tudo mais. Vamos começar dessa vez, Dani, com você. O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Vamos... Gente, meu primeiro Plano Detalhe vai ser uma coisa que já foi indicado aqui, eu acho que pelo Rafa... Talvez eu já tenha indicado outra vez, eu acho que não, porque esse aqui não, eu ainda não indiquei. Tava na minha lista porque eu fui ver só depois. E aí ficou anotado pro daqui, que é o Tiger King, que é uma série documental da Netflix, loucona, que se diz, mano, é muito louco. Eu fiquei abismado conforme eu fui vendo, por 2 motivos. Primeiro, porque a história é retardadíssima, assim, de gente insana que tem naquele país, nesse país
que só os Estados Unidos conseguem ser, e também pela construção narrativa, né, que conseguiram fazer uma coisa incrível, assim, eu achei. Acho que você tá subestimando o Brasil, viu, Daniel? Só isso que eu queria te dizer. Não, gente, não, mas sério, Rafa, pare e pense. Vamos lá. Tiger King, a ideia inicial dele era ser o Blackfish dos tigres, dos felinos, né? Então a ideia inicial era eles fazerem um documentário mostrando como tem leões e tigres sendo maltratados nos Estados Unidos em zoológicos. Só que no fim das contas ele acabou tomando outros rumos, porque a história foi tomando outros rumos e eles descobriram umas loucuras do cara que se designava o Tiger King, né, o rei dos tigres. Enfim, e aí virou uma série documental, né, são vários episódios que vão indo a fundo na história desse cara, porque ele teria tentado matar uma outra mulher que também cria tigres e leões e tal, só que é numa espécie de, no que ela chama de santuário, então não seria bem um zoológico. Mas que ela também teria matado o marido dela. E ela teria matado o marido dela, a gente ainda não sabe, tudo mais, e o cara tá na cadeia e tal. O que acontece? A história é muito interessante, todas as pessoas que aparecem são muito interessantes, e o que eu acho, assim, muito louco, que eu tava pensando, que o Rafa falou, né, o Brasil também tem gente louca, só que eles falam no começo, né, tipo, tem mais tigres sendo criados nos Estados Unidos por donos americanos do que tigres na natureza, né, do que felinos, ou pelo menos grandes felinos, né, incluindo leões também. E, assim, a começar por isso, tipo, nos Estados Unidos é um país onde você pode ter um tigre. No Brasil, isso, até onde eu sei, não é possível, né? Ou se você precisa ter tanta documentação que acho que não vale a pena. Tanto controle do IBAMA e tal. Então, é por isso, tipo, pouquíssimos países você pode ter um tigre e ter um zoológico. Não é assim. Enfim, já foi a indicação dessa série documental lá da Netflix. Eu vou indicar a série da Hulu e da BBC, Normal People, né? Ah, eu também ia. Pessoas Normais. É uma série linda, super romântica, mas ao mesmo tempo intimista e ao mesmo tempo diferente. Aí tem sotaque irlandês, porque se passa na Irlanda e isso deixa tudo mais legal. Isso. Enfim, e tá, acho que oficialmente no Brasil você consegue ver no Stars Play, né, que é um serviço de streaming razoavelmente novo. Tem também na locadora do Paulo Coelho, como sempre. Conta a história, enfim, depois se a Bárbara quiser contar mais detalhes, mas conta a história basicamente de um casal, eles são jovens, estão no colégio, e a história vai avançando nessas relações até o tempo que eles entram na faculdade e as relações que eles vivem lá e, né, enfim, vai e vem e tal, de uma maneira muito bonita. Então fica a indicação dessa série, pra quem ainda não viu, ela vale muito a pena. E vou indicar uma coisa, meu plano de detalhe tá longo hoje, mas enfim, vou indicar uma coisa que eu queria indicar faz tempo, que pra quem tá em casa, sem sair ou saindo pouco, que eu espero, né, que não esteja passeando, que nem uns loucos, que não se respeite os outros. Se você estiver fazendo isso, a minha indicação é uma indicação de coisa pra fazer, sabe, tipo, do tipo, coisas que você deveria fazer. Procure e faça ao máximo pra fazer um treino de exercício físico na sua casa. É impressionante o bem que faz treinar em casa, fazer exercício físico em casa. Do que for melhor pra você, tá? Eu faço umas maluquices lá de tipo treino funcional, que o pessoal da academia me passa lá no Instagram e eu vejo e reproduzo aqui e tal. Mas se você não tem esse hábito, você pode fazer outra coisa. Se você faz yoga. Tem gente que faz alongamento, tem gente que comprou bicicleta ergométrica, tem gente que pula corda, tem gente que sai pra correr e caminhar, que é uma possibilidade, né? Dependendo de onde você mora e com os cuidados todos necessários. Enfim, mas é importante treinar, fazer exercício físico, faça isso, é muito bom, é bom pra sua saúde, é bom pra sua resistência, é bom pra sua saúde mental, inclusive, e é isso, treine em casa. Putz, eu falo a mesma coisa, apesar de eu não estar fazendo nada. E eu acho que o Daniel tá certíssimo e eu que estou totalmente errado. Eu era o cara que gostava de sair, correr na rua e tal. E aí quando parei com isso, eu fiquei meio, meu Deus, e agora? E agora? Sabe o urso do Pica-Pau? Eu fiquei tipo isso, assim. Correndo de um lado pro outro. Exatamente. Não, e às vezes a gente tem até aparelho em casa, bola de yoga, o mat, o yoga mat, e não faz, cara. Eu também tô assim. E você, Bá, o que você trouxe pra gente hoje de plano detalhe? Então, a primeira coisa que eu ia falar era Normal People, porque, enfim, o Daniel já falou bastante coisa, mas eu queria complementar só assim, eu assisti ela exatamente quando ela saiu, eu sou, assim, maluca, quando eu li uma crítica dela de uma crítica inglesa, que eu acompanho muitos críticos da Inglaterra, e aí fez uma coisa ferrenha, e eu falei, meu Deus, preciso ver essa série, e aí ela saiu dia 26 de abril, eu acho que eu vi ela dia 27 ou dia 28.
conseguiram, não sei como, né? Porque ela saiu no BBC Player, né? A BBC iPlayer, uma coisa assim. E no Hulu saiu 3 dias depois. Aí eu já vi em seguida. Eu vi, assim, maratonei mesmo, assim, comecei acho que 5 da tarde e fui. Ela é meia hora, então você vai indo, mas você até pensa que é maior, porque é um drama tão, assim, emocionante mesmo, ele te toca, né, as vidas dos personagens e tal, a Marianne e o Connell. E, enfim, também queria super indicar, que eu tô indicando ela desde o dia que eu vi. Legal. Porque é super, super, super legal. Mas ainda ficando na BBC, mas saindo dessa série, eu queria indicar ela é uma websérie que a BBC lançou, chamada Staged, que é com o Michael Chin e o David Tennant. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Não. Também curtinha, e elas são, acredito que 6 episódios. Ela, na verdade, ela descreve um ensaio de uma peça, olha só, pelo Zoom. Olha. E ela é nessa época de pandemia, né? O David Tennant e o Michael Chin fizeram Good Omens juntos, né? Pra Amazon ano passado. E aí agora eles voltam a trabalhar juntos novamente nessa série. Eles encenam eles mesmos, né? Aparecem as esposas. Aí tem a participação de alguns atores ali que são muito engraçadas, que é o Samuel Jackson e a Judi Dench, e eles participam como eles mesmos também, porque, tipo, tem uns draminhas, né, uns conflitozinhos pra falar, o ator não quer participar, ator X não quer fazer isso, e o drama do David Tennant querer mudar o pôster, de falar assim, não, meu nome vem primeiro, o outro, porque parece que é ele que dirige. Então essa série é muito divertida, eu super indico, ela é rapidinha também. As séries britânicas, elas são mais legais porque elas são menores também, né, então são 6 episódios, como foi gravado durante a pandemia, então com certeza seria bem menor, né? E vale muito a pena. Eu assisti, assim, download, né? Não sei se vai ter aí pro futuro alguém trazendo. Talvez a Globo pode trazer, a Globoplay, porque eles têm contrato com a BBC, mas não sei informar exatamente, né? Mas queria muito indicar, Staged. E o outro que eu indico já saindo do cinema, TV, enfim, é um disco da Phoebe Bridgers, que eu não sei se vocês conhecem, é uma cantora indie rocker aí do folk, que pra quem tá aí empolgado com o novo CD da Taylor Swift, vai lá escutar o Punisher, que vocês vão ficar muito mais bestificados, que a menina é muito boa, e é bem intimista também, é um CD bem, pra quem gosta de coisas mais emotivas, folk, né, vai adorar. Tá em todas as plataformas digitais, então é bem fácil de achar. Punisher. E saiu agora em junho. Saiu, acho que na metade de junho. Legal. Nossa, interessante que parece que lembro o nome da Phoebe Waller-Bridge, né? Isso, lembra, isso. E ela, essa que eu tô falando, ela é norte-americana, né? A Phoebe a Phoebe Waller-Bridge, ela é britânica, né? Isso, Mas você falou Phoebe Bridge, eu falei, nossa, será que é a mesma pessoa? Pois é, eu também achava, mas nem é. Então tá aí, dicas aí, né, que a Bárbara trouxe. Lembrando, né, que tudo que estamos dando dica aqui vai ter link no post. Então se você não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast e você vai encontrar aqui tudo linkado, bonitinho lá, dizendo Dani indicou tal coisa, Bárbara indicou tal coisa, Henrique vai indicar agora tal coisa. E qual é essa coisa, Henrique? Cara, eu ia fazer uma indicação, um plano detalhe meio filosófico. Olha! Na verdade não, eu tenho coisas tradicionais pra indicar, mas hoje à tarde eu tava pensando no plano detalhe e o que eu vou indicar? E daí eu fiquei pensando, tipo, eu tenho assistido coisa pra caralho, mas sabe assim, quando você não absorve nada, assim, eu não sei pra que amiga que ela tava mó grilada, assim, eu falei, não, faz o que tu queres, assim, lembrei da música do Raul Seixas, né, da Sociedade Alternativa, e meio que eu queria falar isso, do tipo, a gente tá passando por uma época difícil. Eu lembro que o Rafa até postou no Twitter esses dias se alguém tava fazendo terapia, porque ele teve que parar, né? Sim. E eu também, eu voltei a fazer, tipo, e meio que eu queria falar isso, se você quiser, tipo, ninguém é obrigado a fazer nada nesses tempos, assim. Pô, se você quiser, você assiste um filme, se não quiser, tudo bem. Se quiser, faz o treino físico, mas se você não conseguir, tudo bem também, que nem... Claro. Eu tava numa pegada, tipo, eu tava fazendo há 2 anos yoga, tava super, super enturmado, assim, super gostando, mas eu fiz, assim, os primeiros 2 meses da pandemia, eu fiz o treino em casa, porque teve uma hora que eu não consegui mais, entendeu? Entendi. E tá tudo bem, tipo, eu falei com o pessoal que faz, tudo bem, quer dizer, é meio que isso, as pessoas não precisam se super cobrar, não precisam
assistir todas as séries, ouvir todos os podcasts, fazer todos os treinos. É mais assim, faz o que você quiser. Lógico, o mínimo possível do básico da vida do ser humano tem que fazer, né? Mas tem muito aquele do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Aquele medo de você estar perdendo, de ver a última série do momento. É porque tá todo mundo vendo. Não, cara, se você não quiser assistir, foda-se, não assista, entendeu? Sim. Se você não quiser saber de tudo que tá acontecendo, não precisa. Você só precisa estar bem. Legal. Agora, dito isso, eu vou mandar vocês fazerem o que eu estou mandando. Nossa, eu achei que ele ia falar outro palavrão. Mas agora, de plano detalhe tradicional, eu vou indicar o quadrinho do Bruno Sork, que é nosso autor aqui do Cinemação, já tem alguns anos. E ele tá com um projeto legal lá no Catarse, que é o Mojica Móveis, que é um quadrinho autoral dele. Aí ele convidou, acho que 11 ou 12 artistas para desenharem as histórias que fazem parte desse quadrinho. Acho que talvez o nome mais conhecido, assim, um dos maiores quadrinistas brasileiros, é o Laudo Ferreira. Sim. Mas os outros também que estão participando são também excepcionais. E tá lá no Catarse, eu acho que o quadrinho tá R$40, bem autografado. E tem outros quadrinhos que daí são mais caros, mas tem outras versões do Mojica que você pode comprar. Mas aí você compra o quadrinho e compra artes autografadas dos artistas, assim, artes exclusivas. Eu e o Xaxim, a gente fez o capítulo de estreia dessa temporada do Geração M. Foi conversando com o Bruno. Então é um projeto, tipo, é prata da casa, né? O cara é autor aqui do nosso site, amigo nosso. Então, quanto puder ajudar aí, fica essa dica aí, essa recomendação. Muito bom. Cara, basicamente isso. Ah, deixa eu fazer um outro. Eu e o Xaxim, a gente foi convidado por um podcast chamado Fatal Error Nerd pra gente participar, falando sobre Turma da Mônica Laços. Então a gente falou tanto do filme, que tem um episódio super legal aqui no Cinemação, né? Um episódio do podcast só sobre o filme. E a gente falou do filme e a gente falou do quadrinho também. Então vou deixar essa dica aí pra vocês irem lá no Fatal Error Nerd. Ouça todos os podcasts, mas ouça em especial esse, com a participação minha e do Xaxim, que ficou bem legal. Bem legal, hein? Bem legal mesmo. Tá aí, então, todas as dicas, né? Todos os planos detalhes aqui do Henrique. E vamos lá, para terminar, eu trouxe aqui 2 planos detalhes. Eu tenho outros aqui, mas eu vou deixar pro próximo podcast. Bom, o meu primeiro plano detalhe é o seguinte: assisti recentemente um filme na Netflix chamado Um Banho de Vida. É um filme francês dirigido pelo Gilles Lelouch, ou Lelouch. E basicamente é uma comédia que tem ali um drama envolvido e tal. É um filme, cara, aqueles good vibe, sabe aqueles filmes good vibe que você assiste e fala, cara, que gostosinho, que abraço que esse filme te dá e tal. Então, basicamente, um grupo, né, de desajustados, pessoas que estão passando por momentos críticos em suas vidas e tal. Essas pessoas, esses homens, eles se reúnem em uma academia, numa academia que tem uma piscina, e eles formam um grupo que é o primeiro time masculino de nado sincronizado na França. E é muito bacana, porque daí são esses caras desajustados. Então tem o gordo, tem o magro, tem o depressivo, tem o cara que é irritado e tal. Todos eles estão ali por algum motivo. E o interessante é que o filme a gente começa acompanhando um dos personagens, né? Ali a gente vai vendo a situação dele, da vida dele, ele acorda já super depressivo, tá desempregado e tal. O cara vivido pelo Mathieu Amalric. Ele fez aquele como que chama? O Escafandre à Borboleta. Isso, exatamente. E esse cara é um cara que, tipo, ele já acorda, tá ali, né, depressivo e tal, e ele tá tentando se ajustar na vida. E aí, quando ele vai pra esse grupo, é muito interessante porque daí o grupo, você entende ali que é um grupo de nado sincronizado e tal, mas eles, acima de tudo, são um grupo de apoio, sabe? Eles estão juntos ali pra um apoiar o outro, então eles contam da vida deles, eles falam o que tá acontecendo com eles e tal, e eles vão se envolvendo, assim, um ali vai cuidando do outro e tal. Então é um filme muito gostoso de assistir, assim, um filme muito leve, gostoso e tal. Então, se você quer assistir uma coisa, fugir um pouco, né, do mainstream, fugir de Hollywood e tal, esse filme, Um Banho de Vida, que tá na Netflix, é um filme que vale a pena ser assistido. Emociona, gostoso de assistir, vai te deixar com o dia mais leve. E meu segundo plano detalhe
é uma série que, pra quem não sabe, eu tô agora vivendo uma fase que eu estou vivendo de paixão e amor pela família Obama, sabe? Então, eu dei a dica no último podcast de um documentário com a Michelle Obama, e agora eu quero dar uma dica também da Netflix. O David Letterman fez ali uma série de entrevistas e tal, e o nome da série dele na Netflix é O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman. Esse é o nome da série dele. E o primeiro convidado que vai lá nesse show dele é o Barack Obama. Cara, que papo incrível, que papo incrível, assim. O David Letterman e o Barack Obama muito soltos, os dois já, o Barack já não mais presidente, o David Letterman também já aposentado, com aquela barba gigante e tal. Eles estão soltos, um brincando com o outro, uma conversa solta. Eles falam sobre democracia, eles falam sobre eleição, eles falam sobre racismo, eles falam sobre muita coisa de uma maneira muito solta, muito gostoso de ouvir. Um dos trechos que eu acho que vale muito a pena para quem quiser ouvir, eles falam, e tem um trecho lá que eles vão o David Letterman vai entrevistar o John Lewis, que é um cara que morreu recentemente nos Estados Unidos, senador, e é um cara que estava do lado do Martin Luther King naquela caminhada de Selma. É um cara que lutou ferozmente pela igualdade dos direitos, pelo voto e tal. E ele morreu recentemente. Era um crítico feroz ao Donald Trump. Donald Trump não foi ao enterro dele. Essa coisa cresceu, né? Muita gente fazendo homenagem a esse cara que é um símbolo e tal. E nesse documentário que o David Letterman entrevista o Obama, eles falam sobre o John Lewis. Eles vão falar um pouco sobre a importância dele. E o Barack Obama, ele chega um momento que ele fala: se não existisse John Lewis, se não existisse Martin Luther King, não existiria Barack Obama. Então ele mostra a importância desse cara, e é tanto carinho, é uma visão assim tão progressista, tão vívida, tão esperançosa. E vocês veem, os meus últimos planos detalhes, eles têm sido disso, né? Porque até como o Henrique falou sobre essa questão de relaxar, da gente fazer aquilo que a gente tem vontade e tal, eu tenho consumido mais isso, assim. Eu tenho me informado, não deixo de me informar, não deixo de ver o noticiário, mas eu tenho consumido muita coisa que parece que tá me dando um gás, assim, de energia, sabe? Que tá falando assim, não, vamos continuar, porque a gente tá nesse mar de merda aqui e tem muita coisa errada acontecendo, mas a gente pode mudar, a gente pode fazer uma coisa diferente. E quando você ouve pessoas instruídas que estão pensando no futuro ali e tal, e que tem esse olhar progressista, esse olhar, de querer ajudar o próximo e tal, cara, é tão gostoso, é tão legal você ver como o ser humano pode ser mais do que isso, como a gente pode abandonar esse discurso de ódio frequente e tal, e a gente pode ser mais do que isso. Então essa leveza ajuda a gente a enfrentar esse dia a dia. Então fica aqui minhas duas dicas: filme, né, um banho de vida, e a série Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman. Muito bem, chegando aqui então no final desse podcast Cinemação 377, né? Que papo incrível que a gente teve aqui, falando sobre causos, sobre nostalgia, sobre cinema, sobre coisas que a gente vivenciou. Um papo muito gostoso que a gente teve aqui. E eu tenho que agradecer a presença da Bárbara, que veio aqui falar com a gente, doou seu tempo, né, para bater esse papo aqui com a gente. Bárbara, muito obrigado por vir aqui, por trocar essa ideia com a gente. É sempre muito bom ter você aqui, e espero que você venha mais vezes, com mais frequência, e gostaria que você deixasse o convite para as pessoas que quiserem te ouvir, quiserem te seguir em rede social e tal. Como é que faz? Onde que te encontra? Ai, gente, eu agradeço muito, porque o podcast, de certa forma, lembra aí os anos que eu já vim aqui, aí dá aquela rememorada, e a gente conversa. Então,
dá uma acalmada no coração de que tudo vai ficar bem. Então eu que agradeço demais o convite. Sempre que o Dani manda, eu fico, nossa, que legal. Se eu conseguir, vou sim, beleza. E, bom, eu tô lá no WannabeNerd, né? Vocês podem entrar no www.wannabinerd.com.br. Nossas redes sociais tem todos os links lá. O Steph _ WBN, que é o nosso Instagram. Facebook é o WannabeNerd, tudo junto. E é isso, a gente tá com críticas e aí a gente tá voltando também agora para tentar falar um pouco dessas produções que estão saindo aos poucos e tal, né, no ano, porque a gente teve muita coisa lançada, mas muitas coisas também vão ficando aí pro final do ano. É isso, agradeço demais, obrigada. Que bom, obrigado a você. Henriquinho, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Sempre muito bom você estar aqui com a gente. Valeu, Rafa, Dani, Bá. Convidar vocês para irem lá ouvir a gente também no Geração M. Segundas-feiras, a cada 15 dias, tá eu e o Xaxim falando altas nerdices, coisas nostálgicas e algumas coisas aleatórias também. Nossa, e o nome dele é muito legal, hein, Xaxim? Achei super diferente. É um apelido, na verdade. Ah, é um apelido? Ah, tá. Mas eu acho que o apelido teve a ver com o cabelo dele, mas é legal porque se é de Brasília, você vai ver o sotaque tanto do interior de São Paulo quanto o sotaque do interior de Minas. Ah, legal. Muito bem. E rede social, hein, Henrique? Afinal de contas, né, as pessoas podem ir te ouvir no podcast, mas tem rede social também, né, pra ver você, seu rostinho, suas poses, né? Meu jeitinho ninja. É que vocês não assistem Naruto, vocês não entendem essa referência. Eu sempre falo com vocês. Eu vejo que vocês não dão a devida risada, assim. Mas primeiro é só um comentário aleatório. Não é. Vocês não são iniciados. Nossa, nunca imaginei que foi. Eu também não. Bom, minhas redes sociais é Facebook e Instagram, que é @HenriqueRisato, com Z e 2 T's. E as redes sociais da Geração M, que é @Geração M Podcast. Muito bem, tá aí então, redes sociais. Dani, obrigado também, né, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão, Rafa, obrigadão, Henrique, obrigadão, Bárbara, obrigado por ter aceitado o convite. Que esse podcast sirva para as pessoas matarem um pouco da saudade, né, de ir ao cinema, porque afinal de contas não é recomendável ir ao cinema, assim como não é recomendável ir na cabeleireira Leila cortar o cabelo. Amo! Cabeleireira Leila. Muito bom. O podcast Cinemação 377 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.